inescutáveis vozes que não param de pedir. O dono do destino sem saber pra onde ir. A paz que havia ali hoje desapareceu. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. You can't tell a green field goes to rail, smile from a veil. Do you think you can tell? Did you get to trade your heroes for gold, hard ashes for trees, hard air for a cold breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-up part in the war for a leading role in a case? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. We haven't found the same old fears. Wish you were here. Transformação aqui pra vocês. Eu sou a Mariana Gamboa. Sou o Carlos Alfano. Carolina Schettini. Explicando mais uma vez que este programa traz entrevistados incríveis, maravilhosos, com muita história bacana de como começou e de muita história de superação, autoconhecimento, para quem sabe possa conectar com vocês e vocês também encontrarem esse caminho maravilhoso, lindo, incrível, de muito amor e alegria. E começando esse programa incrível com essa entrevistada maravilhosa, que eu estava mega ansiosa, essa cantora maravilhosa com muita história nesse rock and roll, essa psicanalista incrível, Juliana Cossô! É muita sensualidade. Adoro! Muito legal estar aqui com vocês. Olha, me surpreenderam, viu? Pelo talento, voz, bonito pra caramba, gente. Tô me sentindo. Eu estou em outra dimensão. Estamos todos em outra dimensão, obrigada. Obrigada pelo convite, muito legal, de verdade. Não, a gente agradece você. Principalmente tá porque aqui. a pessoa que tá ali tocando realmente tirou as músicas. Isso é incrível. Não, tirou sua música, que nunca tinha ouvido, Não né? é sensacional? Ele é demais, É cara. sensacional. É que a gente não gosta muito de encher a bola dele, sabe? Não, A ele gente é evita. horrível. Ele é horrível. Tem muito a melhorar. Não liga não, gente, não liga. Não, ele é maravilhoso. Esse deixa cara é quieto. maravilhoso, esse Ele nem lindo. existe, ele nem tá aqui. Ele tá em outra dimensão. Pode ser. Já tá lá com o Arcanjo Miguel, lindo, maravilhoso. Luz, conta pra gente, como começou sua trajetória na música? Então, eu comecei desde de adolescente mesmo, né? Num grupo infantil que se chamava A Patotinha. Você lembra disso? Gente, eu lembro. Gente, Pois é, Batatinha. eu fiz parte da segunda formação desse grupo. Eu gravei um CD na época, porque tinha aquela troca do disco de vinil para o CD, né? E aí a gente gravou um CD pela RGE. Foi uma experiência incrível isso na minha vida, Com porque que eu idade entrei... isso, Ju? Nossa, eu era nova, tipo 14, 15 anos, assim. Mas você era uma criança que já cantava, já... Eu já tinha, assim, desde de criança, eu não brincava de boneca. Eu morava numa casa que... A minha casa sempre foi em construção. Então, sempre estava em reforma, né? Então, era uma casa que chovia muito dentro, era uma casa que era toda cagada. Entendi. Pode falar a palavra? Pode, Pode. deve. Então, era uma casa toda cagada. Então, assim, tinha umas coisas de pedras que minha mãe comprava para poder reformar, e eu saía da escola, eu ia no topo dessa pedra. E esse topo dessa Era seu palco. pedrinhas, né? Para fazer... para construir as coisas, Uhum. pedrinhas, essas pedrinhas. Então, tinha um monte, que nem terra, né? Então, eu subia em cima, e ali eu fazia meu palco. Então, ali eu era apresentadora, ali eu pegava um livro de poesia que eu não lembro mais, era uma capa preta, não entendia nada que estava escrito, porque tinha coisas difíceis, mas eu lia
e fazia melodia em cima daquilo, mas era muito ruim. Era Caramba. ruim, tá? Eu não era uma menina prodígio. Eu não era uma coisa assim, nossa, que incrível, ela faz Ruim não grandes era, obras. porque conseguiu, Não. né? Eu Tudo era uma isso. criança, mas eu gostava muito de brincar disso. Da fantasia, né? Muito. E era sempre relacionado a isso. E outra coisa que eu brincava era de ser apresentadora, então eu fazia. Olha que loucura, como que é, né? Como a nossa infância diz muito ao nosso profissional. E eu jamais iria saber que eu ia viver de música, né? Imagina. Eu fazia papel e eu escrevia nomes diferentes e sobrenomes diferentes, cidades diferentes. E aí eu colocava tudo pra cima, assim. Eu falava, quem que vai ganhar agora a bicicleta, né? Eu fazia de conta que eu tava brincando. Quem vai ganhar agora a bicicleta é a fulana de tal, que mora não sei aonde. Incrível, lá vai ganhar. Entendeu? E você acredita que um dia... Olha já onde eu tô, que eu já saí da pergunta que você fez. Mas eu vou voltar nela. Calma, gente, vamos com calma. Tá tudo liberado Você aqui. acredita que eu senti que a minha infância saiu nessa brincadeira? Num dia? Eu fui tentar brincar e eu não consegui mais. Eu senti a minha criança indo embora. Você já teve isso na vida? Eu tive. Vocês lembram disso? Você Eu teve não isso tive também? essa Eu memória, lembro não do tenho essa dia memória. que eu descobri que o Papai Noel não existia. Mas, por exemplo, você E teve... tinha uma coisa saindo de mim mesmo, assim, tinha uma sensação física de É, eu não desconexão. É, assim. sabe o lúdico? Sim. Nessa brincadeira que eu tava fazendo, teve um dia que eu tava sozinha na minha casa, porque minha mãe trabalhava, então eu ficava sozinha. Tinha, tipo, sei lá, cara, acho que eu tinha uns 9, 8 anos de idade. 9 anos, 10 anos. E eu fui brincar e eu tentei depois. Mas eu senti como se tivesse algo em mim. Perdeu a saindo. graça. Foi estranho. Eu olhei assim, Você parecia que, sentiu eu uma tava, transição, né? parecia que eu tava sendo vigiada. Olha que loucura. Não sei se você teve essa mesma. Mas você chegou sensação. a ter a pensar alguma coisa do motivo disso? Não, Teve não, algum não. evento que aconteceu Não. anteriormente? Alguma coisa que Não. você possa pensar? Não, porque eu tava muito afim de brincar. Eu adorava brincar Aham. disso. E aí eu peguei a caixa de papelão que tava cheia de papel escrito, que eu falei, vou brincar disso, né? E aí eu fui brincar, brinquei. Perdeu a graça. Depois eu fui fazer de novo, eu falei, Não. não tem sentido mais isso pra mim. Uau. É bizarro, né? Eu acho que Mas todo senti mundo muito tem forte isso, mas Ah, acho mas que eu não tem tenho pessoas que memória. trouxeram pro consciente e outras que não, né? Eu acho que todo mundo tem esse E eu lado, lembro né? Que desse dia. E aí eu falei, bom, então tá. Aí eu guardei tudo e ainda guardei e falei, amanhã eu brinco. E aí não. Nunca mais. Nem de brincar de cantar na pedra. E seus sabe? pais, em relação a a você cantando, apresentando, o que eles incentivavam? Como que era isso? A minha mãe trabalhava. Então acho que a minha mãe nem sabia que eu brincava. Eles não percebiam que você tinha essa veia artística? Eu nunca tive pai, né? Eu fui abandonada algumas boas vezes por esse pai. Então, assim, a minha vida, pai e mãe, sempre foi uma disfunção total. Então, assim, o meu pai, ele não queria me assumir como filha, depois não queria dar pensão, não comprava material escolar, aquelas coisas todas, né? Então, eu passei muitas humilhações na escola por falta, né? Por falta. Ele podia me dar o que ele quisesse. Ele poderia me colocar num balé, por exemplo, que na época eu queria. Ele tinha condições. Muito. Ele tinha condições de me Foi colocar realmente numa porque ele escola não de queria música. mesmo. E o meu pai, ele tinha... não, olha, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Eu não tenho preconceito com nenhuma religião, tá? Aliás, eu vim de uma religião evangélica por causa de pai e mãe. Então, assim, a minha mãe era super aberta, mas o meu pai era evangélico. Mas meu pai bebia muito. E o meu pai era um cara muito agressivo, né? Então, eu classifico meu pai como uma certa psicopatia, tá? E assim, o que acontece? Tudo pro meu pai era diabo. Então, meu pai jamais compraria um videogame para mim, porque é do diabo. O meu pai jamais me colocaria para cantar, porque é do Satanás que tá fazendo isso. Você não pode fazer, entendeu? Comprar um disco para mim, imagina, isso não ia existir. Então, teve muito isso na minha vida, né? Mesmo ele não tendo essa participação, ele ainda meio que conduzia o que você podia ou não podia fazer, é isso? Sim, porque os momentos que eu estive com ele, que eu tenho lembrança, não podia. Era sempre controlador, né? Porque, assim, eu convivi com esse pai intensamente até 5 anos de idade. Aí não deu mais, né? Porque... Até que a gente teve um entrevistado anterior, que é o Nando, que ele também é evangélico da Igreja Batista. A gente conversou bastante disso, né? Que tem
todas as religiões têm as pessoas. É o humano, não é a religião, né? Não é a religião, é o humano. o ser humano É mesmo, o ser humano né? que distorce Isso. coisas e tem as crenças, né? Tem umas crenças É. limitantes ali que, né? Não tô dizendo que seja tudo certo, tá, gente? O meu pai, por exemplo, ele achava que estava tudo errado, tudo era do demônio, mas a bebida não era. Então, É tipo hipocrisia, né? então, Vamos tipo, dizer, peraí, né? Agora, porque a bebida, se a gente for colocar na realidade, ela faz mal, Uhum. né? Muito. Dentro da nossa cabeça, para nossa saúde. Agora, tudo que sai do equilíbrio, né, faz mal. Uhum. E meu pai, ele não tinha equilíbrio, né, nesse sentido. Então, Era radical em várias questões, né? ele era agressivo, né? Ele colocava arma na cabeça da gente. Eu acho que a gente Então, até vai voltar não nesse era legal. assunto. que é- Você é filha única? Não, eu tenho um irmão e 2 irmãs, mas essas pessoas, os meus irmãos são de outro pai. Então, o meu pai é uma história muito maluca. Você era a única filha dele. Sim. E ele nunca quis meio que assumir isso. Às vezes. Foi mais difícil dele assumir, assim, para ele dar o nome dele para meu sobrenome. Aliás, o Coço é dele. Entendi. Mas eu só troquei, veja bem, é muito interessante falar sobre isso, porque parece que eu tô querendo viver a vida do meu pai, né? Porque eu uso o Coço, não é isso. É porque existiu uma história por trás de casante, porque minha mãe é casante. Eu tenho o sobrenome da minha mãe também. E eu consultei a minha mãe na época, eu falei, mãe, esse nome não tá me trazendo coisa boa. Por causa de algumas coisas que está acontecendo, que é do âmbito familiar ali. Eu falei assim, eu posso usar o nome do meu pai? Eu fiz isso. Ela falou, claro, filha. E aí eu fiz uma numerologia com o nome e deu um número 1, que é de líder, dentro da numerologia, Que é que super foi bom. uma coisa legal. E deu certo pra mim, porque eu conquistei algumas coisas. Eu acredito nisso, eu acredito muito Mas num você não acha que nem um pinguinho inconsciente foi para lógico que trazer o tem. seu pai para Tem, você? até pouco tempo atrás tem, pra caralho. Entendeu? Porque, óbvio que tem. A gente vai em busca, né? Eu, por exemplo, as minhas relações amorosas, Também, né? a maioria foram em busca de pai. Então, eu fui em busca desse pai. Entendeu? E você acha, analisando até as suas relações amorosas, você acha que você identificou nesses caras essa parte agressiva, controladora, era Demorou. do seu pai? Demorou pra caramba pra identificar, mas eu identifiquei. Hoje eu sou casada com uma pessoa que não tem nada a ver com meu pai. Então, eu consegui, Aleluia. eu consegui romper com isso, porque eu consegui ter consciência Criar consciência, né? isso. Mas, por favor, eu agradeço a todos os homens tóxicos que vieram pra minha vida, porque eles me fizeram evoluir, amadurecer e chegar até onde eu estou para favor. ter essa sabedoria. Sabedoria. Por favor. É sério. De as pessoas identificar as pessoas, porque eu não conseguia. Eu sempre fui dependente emocional. E o meu histórico com a minha mãe me tratou como princesa. Então, princesa, você precisa achar o quê? O seu príncipe. E existe príncipe? Lógico que não. E aí você fica fantasiando e Entendeu? só se ferra. Então, as mulheres hoje que vai em busca de príncipe, não existe o príncipe, existem pessoas que têm defeitos e qualidades. E aí você tem que tentar encaixar o que dá certo com você nesse sentido. Equilíbrio, Então, né? o que é o príncipe? Então, eu escolhi assim, o que é o príncipe? O príncipe é um cara bonito. Então, primeira coisa, cara, eu mudei tudo isso. Que a Eu não gente vê nos vejo mais as desenhos, pessoas, Só pela beleza. pelo amor de Deus. Eu vejo as pessoas, se ela me convence pelo papo que ela tem. Se ela me convence pela cabeça dela. Maravilhoso. Mas para isso, eu tomei muito no Demorou meu cu, muito. entendeu? Tomamos. Mas valeu a pena, Tomamos porque todos. ainda bem que Sim. eu cheguei hoje, né, agora no momento que eu tô, entendendo isso. E eu posso olhar para as pessoas de outras formas, né? De formas que eu posso falar, porra, né, a pessoa, ela tem qualidade, né? Não só aquilo que Não tem é só a que ser carcaça, aquilo. né? Aquilo do príncipe, né? Meio que ele já camuflava o aquilo do príncipe. restante, A gente até a tinha, qualidade, pelo amor de defeito, Deus, tudo. mas- Você nem queria olhar, Então, né? como que eu ia ser feliz? Nunca na vida, nunca. Porque para achar a pessoa, o príncipe é sinônimo de perfeição. E é impossível. Né? E a princesa também. Então eu tinha a síndrome da boazinha. Nossa. Cara, eu tinha aquela coisa de falar assim, nossa, eu vou fazer tudo pra dar certo. Então, os caras me chifravam e eu falava, não, mas é assim mesmo. Era uma normal. humilhação. Homem trai, né? É tudo normal. Mas ele vai mudar.
Imagina, isso aí. Eu sou tão boazinha que eu É. vou fazê-lo Então mudar. eu tinha olha quantas crenças, né, limitantes que a gente vai Muitas. carregando. E é muito louco isso, porque a minha mãe não foi tratada como princesa. Olha a vida da minha mãe. Minha mãe teve pai e mãe. A mãe dela morreu quando ela tinha 7 anos de idade. Nossa. E aí ela foi criada pelo pai. O pai dela teve uma relação com uma outra mulher que tratava ela mal. Então minha mãe não tinha nem sapato no pé para pôr. Minha mãe era semi-analfabeta, né? Então ela fez só a primeira série na época que existia até a 4ª série. Olha isso. A letra da minha mãe era toda cagada. Quem entende a letra somos nós, filhos, né? Então minha mãe não tinha profissão. Minha mãe não tinha. Ela foi vendida com 15 anos de idade para um cara que ela odiava. E nisso ela fez 2 filhos com esse cara. Ela fugiu. Então a história da minha mãe é muito dolorida. Então você imagina a minha mãe, quando ela me teve, na cabeça dela eu preciso proteger essa menina. E minha mãe me protegeu. Te colocou num castelo. Não, a minha mãe, eu não conseguia fazer um ovo frito. Queria fazer tudo que era tudo diferente, Mas né? quando ela morreu, meu bem, meu mundo caiu. Foi bem isso mesmo. Aí eu tomei no cu. Mas ela não fez com uma má intenção. Ela fez achando lógico que era o que melhor, não. né? Porque se ela talvez me falasse a real do que é, talvez ela achasse que eu ia ser como ela. Mas no fim, eu fui repetindo o padrão da minha mãe, de relacionamentos tóxicos também. Então né? Se a gente for analisar de verdade profundamente, você vai encontrar uma porrada de coisa. Sim, a gente acaba repetindo alguns padrões, Total. porque mesmo que inconsciente, Sim, é até as inconsciente, atitudes que sua mãe aceitava, Sim. ou as coisas que ela meio que, né, passava um pano, alguma coisa assim, fica em você. Sim. Mas se eu for contar pra vocês, cara, é engraçado. Minha mãe numa cama de hospital com câncer, ela falava assim pra mim: filha, minha mãe não queria que eu casasse. Presta atenção. Porque minha mãe queria que eu ficasse com ela. Aí ela fala assim pra mim: filha, do nada, você precisa casar. Você precisa, não, ela fala assim: você precisa ter um filho. Minha mãe falava. Eu falava assim: mãe, a senhora é louca. A senhora é louca. Porque até outro dia, eu Não era pra casar, imagina ter engravidar. Minha mãe filho, nunca nada. falou sobre sexo comigo. Depois eu conto essa parte do sexo, que é muito engraçado. Porque eu falei, meu Deus, minha mãe nunca teve diálogo de sexo comigo. Então, assim, como assim, mãe? Agora eu tenho que ficar grávida? Agora eu posso transar? Agora pode Entendeu? transar, pode ter Então, filho, pode casar, né? Pelo amor, né? Então, assim, é aquela coisa da proteção mesmo, porque dentro do meu âmbito familiar, eu fui a filha que cuidou da minha mãe quando ela estava doente. Eu fui a filha que realmente fiquei arcando com com as ela, né? Tava do consequências lado dela. financeiras ali em casa. E a música que me proporcionou isso, entendeu? Você acabou virando Então, também a mãe da sua voltando mãe. à sua pergunta, que olha isso, que loucura que aconteceu. 1000 coisas, uma coisa só. Era pra ser. Então, essa pergunta que você fez, se os meus pais me deram apoio, a minha mãe gostava muito de me ver cantar. Mas, que tipo de apoio? Não tinha apoio financeiro, porque eu não tinha realmente onde cair morta. tá? Então, Não- porque quando você falou das patotinhas, né? isso Aí foi, eu, isso. aí eu comecei a imaginar da onde que você conseguiu, né? Que te como que chamaram, você que te chegou lá? encontraram, Sim, né? Por isso que. Então, eu posso contar. É. Então, na verdade, eu fazia teatro pela prefeitura de Campo Limpo Paulista, que é uma cidadezinha perto da cidade de Jundiaí, onde eu nasci, tá? E ali estava tendo essa possibilidade de fazer esse curso de teatro. E eu fui. E ali eu conheci um cara, quer dizer, ele me viu ali, Uhum. que era de São Paulo. E ele sabia que ia precisar de uma vocalista para Patotinha. Eu não tinha telefone, eu não tinha nada. Então, assim, como que foi que eu consegui ir para São Paulo? Eu vendi uma bicicleta velha que eu tinha para Nossa, gente, olha isso, que história, né? para comprar as passagens para ir para São Paulo. E eu fui fazendo teste. Só que eu não tinha nada. Por exemplo, eu não tinha curso de balé, todas tinham. Eu nunca tinha feito aula de canto na vida. Eu só fui fazer aula de canto depois que eu estava melhor no grupo da Patotinha. Que eu já estava ganhando um pouco de dinheiro. Porque a Patotinha me proporcionou ajudar dentro da minha casa. E foi no momento certo. Porque eu pude pagar um convênio médico para minha Que mãe. coisa incrível, Eu gente. pude pagar, comprar um carro para mim, para poder levá-la para o hospital, entendeu? Então,
a música trouxe isso pra mim. Então, óbvio que minha mãe me apoiou, né? Então, a minha mãe não estava só doente todo o tempo. Uhum. Porque o câncer que minha mãe teve câncer nos ossos. Isso foi no final. Então, a minha mãe tinha problemas de reumatismo, problemas disso, problema daquilo. Eu já tinha câncer, mas ninguém sabia. Porque dizem que o câncer sempre está na gente há 10 anos, né? Dizem, né? Não sei se isso é real. Ele só se manifesta, né? que você consegue ver mesmo. Ele já tem, mas você já estava com ele, na verdade. Mesmo que você não sinta dor. Minha mãe tinha muitas dores, né? Então, Já tinha indícios, né? já tinha, mas às vezes ela estava bem. Então, ela Aham. ia em todos os shows. Ela adorava. Minha mãe adorava sair. Minha mãe era Sua fã vaidosa. número 1. Minha mãe adorava sair. Minha mãe era uma pessoa que ela ia amar vocês. Que vocês poderiam conversar com a minha mãe sobre qualquer assunto. A minha mãe era aberta, uma mente aberta. Entendeu? Só que a minha mãe não falava comigo sobre sexo. Por quê? Ela tinha medo. Ela queria colocar você nesse castelo, né? É, Nesse casulo, sim. né? Te proteger, né? Sim. Mas teve um dia que eu quebrei esse tabu com ela. Entendeu? Então, assim... coisas de mãe. É normal, eu acho, sabe? Eu acho que... Não sei se vocês têm Acho filhos. que naqueles tempos era mais Não, normal, né? Mas eu acho que quando a gente... Eu também não tenho filhos, mas eu acho que, pelo que eu conheço, as mães, mesmo hoje, as meninas modernas, hoje, meninas de 20 e poucos anos, sei lá, 30 anos, que têm filhos, dá desespero nelas, entendeu? O desespero dá, Minha mas eu mãe acho não que nessa falava época muito minha mãe também comigo, não mas falava ela muito, comprava não. aqueles livros, sabe? Da onde viemos. Nem isso eu tive. Minha mãe dava vários livros pra É. gente, mas ela não conversar mesmo, falar assim, vamos ler o livro e conversar sobre isso, não. Ela Não, minha mãe chegava com o livro Minha mãe, lá. ela tinha umas limitações, mas você conseguia conversar. Minha mãe era de risada aberta, ria, gargalhada, sabe? Ai, meu Deus. Tipo, ela ria assim, desse jeito, sabe? Minha mãe era assim. Mas Eu- era mais difícil mesmo, né, naquela época, para as mães serem orientadas, né? Elas não tiveram essa orientação, então, né, era uma dificuldade. Essa mãe sofreu muito ainda, né? É. Então, eu imagino a dificuldade que ela tinha, eu né? acredito que seja isso, É. tá? Assim, pelas coisas que eu convivi com ela. Então, pelo histórico dela, e como eu fui a filha preferida dela, porque foi de uma pessoa que ela amou muito meu pai. Inclusive, quando eu achei o meu pai, quando ela estava doente de câncer, eu falei, mãe, achei meu pai, vou ver ele. Né? Ela falou assim, ai, filha, eu quero ir junto. Eu falei, calma, ela tava com câncer. Eu falei, calma, mãe, a hora que você sarar, a gente vai. Fiz assim. Porque ela queria ir ver meu pai. Você acha que de alguma forma ele também amou ela ou você acha que foi uma coisa... Não acho que ele amou. Porque eu encontrei com ele. Então, ele foi falar dela. Olha, gente, eu vou fazer até um resumo para vocês. Eu estava no lugar errado. Eu estava no lugar da minha mãe. Então, ninguém falava mal da minha mãe. Só que, dentro de terapia, a gente sabe que a gente tem que estar no nosso lugar, como filha. Relação. Exatamente. Então, a gente sabe disso. Então, eu estava no lugar errado. Então, eu recebia tudo inverso. Porque eu estava defendendo a minha mãe. Eu não tenho que defender ela. Ela tem que se defender. E Certo? você é pequena. Eu sou a Independente filha. da situação dela, você é pequena. Então, o que aconteceu no meu histórico? Eu me transformei em mãe e fui cuidar da filha que era a minha mãe. Vocês estão entendendo? Inverteu os papéis, né? Mas Totalmente, muita né? gente faz Acontece isso. Isso, mas para eu entender isso, foi há 5 Demora anos muito, atrás, né? meu. Foi há pouco tempo que eu consegui entender toda essa dinâmica maluca. Então, hoje eu consigo perdoar meu pai, entendeu? Hoje eu consigo perdoar a minha mãe, eu tenho ela de coração, porque é a única coisa minha referência. Mas assim, qualquer vacilo da minha mãe, mesmo que ela não tenha falado sobre sexo, tá tudo bem, mãe. Me tratou como princesa, tá tudo bem, mãe. Entendeu? Porque ela era o que ela podia Foi o oferecer jeito e o que ela- entendimento dela. Cara, e ainda pelo tudo que você falou do histórico dela, né? Uhum. De vida, desde criança e tal, ela ainda te trouxe muito amor. Porque por mais que Não, ela minha mãe tenha... era super amorosa. Então, por mais que ela tenha, né, te colocado nesse castelo, foi também com essa intenção de amor, porque ela realmente não Proteção, eu queria, foi uma acho, proteção, né? mas Ela projetou muito bastante doce. coisas. Muitas famílias que eu vejo, assim, de amigos, mães de amigos, pais de amigos, falam assim, eu vou tentar dar tudo aquilo que eu não tive, né? Total. Ou até ultrapassar, transcender isso. O que acaba também desequilibrando um pouco, né? Porque priva de coisas que poderia ou deveria, numa certa idade, enfrentar. Sim. É o que você falou, né? Depois que ela morreu, que você falou, putz, agora sou eu, né? Não, Isso- quando ela morreu, foi foda. Porque eu fui segurando as pontas, tá?
E aí eu tava morando na casa onde ela tava doente. Aí eu pintei a casa, tentei reformar, nananã, fiz lá o que eu pude. Mas não deu. Quando eu me mudei da casa para um apartamento, porque tem uma outra história dentro aqui, tá? Tem uma outra história de trauma fudido aí. De abuso em mim, pra mim. Então eu tive que sair dessa casa e eu fui pro apartamento. E já fazia, tipo, sei lá, mais de 1 ano e meio que ela tinha morrido. Eu senti a minha mãe morta. Quando eu Não é legal mudar, ter sua vida independente? Pra mim foi a pior coisa no mundo. Porque ali eu senti que eu tava Realmente sozinha no você- planeta Terra. Ali eu senti realmente minha mãe morreu, fodeu. O que eu vou fazer na minha vida? Como eu vou sobreviver? Porque eu não tinha ninguém pra me ajudar. Ninguém pra falar assim, fodeu aqui? Me empresta R$100? Não existe essa Nada. possibilidade, não. Então, Nem amigos, nada, ninguém. Então, eu não sou uma pessoa de ter tido sorte com amigos. Eu peguei muitos amigos que não foram muito bons nessa época. Hoje eu posso falar que eu tenho amigos. Hoje eu posso dizer que eu tenho amigos que eu posso contar e vai me ajudar em muitas situações. Mas Naquela época, não. não, porque eu já cantava e eu fiz parte de um momento da época onde as pessoas se aproximavam de você pelo seu status, sabe? É, superficial, né? Então muita gente me fez mal. Então eu tenho também histórico, né? De não sair de casa por medo de conhecer pessoas. Era muito só interesse, né? E hoje eu ainda tenho, olha, eu trabalho com o público, hein? Mas eu Mas você ainda ainda tem. eu ainda estou elaborando isso em mim, porque eu ainda tenho medo de gente. Então, por exemplo, existe até um certo ponto que a pessoa consegue estar em mim, mas ela tem que batalhar muito para ela realmente passar desse. Ô, Ju, e aquilo Então que é você falou foda. que você falou de abuso, Uhum. era na casa da sua mãe que acontecia. Foi uma forma de abuso também, porque eu sou abusada desde criança, desde os meus 5 anos de idade. Então, desde de 5 anos de idade, eu tenho essa ligação com vários tipos de abusos psicológicos e até abusos sexuais. Era algum vizinho, alguma coisa assim? Alguém da família? Ou você não, Então, não quer falar? Não tem problema. Não, eu falo, não tem problema. Tem coisas que eu não consigo falar, tá? Tá. Mas tem coisas que eu consigo, isso eu consigo Fica à falar. vontade para falar o que você... Sim, com certeza. Com 5 anos, existiam crianças. Então, eu fui abusada por crianças de 15, 14 anos. Um grupo de pessoas, né? E depois eu tive vários outros abusos. Eu tive abuso com pedreiro dentro da minha casa. Eu estava sozinha, porque Nossa, minha mãe gente. trabalhava. E minha mãe tinha 2 empregos, né? Então, Chegava a contar para ela alguma coisa ou você não? isso daí ela ficou sabendo depois que ela chegou. Porque não existia celular na época, né? E a gente evitava de ficar ligando, porque ela Uhum. precisava trabalhar, senão não estávamos fritos. E como que ela agia em relação a isso, Ela Ju? trabalhava muito longe. Como que ela Ela reagia? queria matar o cara, né? O cara foi espancado, por exemplo. Esse pedreiro foi espancado na rua. E eu me sentia culpada dentro da minha casa. Foi horrível pra mim. Que eu falava assim, ai, meu E Deus. você não entendia muito, né? Não, eu sempre me senti culpada A de gente todos os sempre se abusos, sente tá? culpada. É normal, Sempre não, né? tive medo É dos errado, abusadores. mas é... Eu tive um relacionamento que esse eu não consigo falar muito. Esse foi mais recente, eu já estava adulta, porque eu tive relacionamentos abusivos também, né? Porque afinal de contas eu estava com quem? Com o meu pai, né? Era o meu pai, todos eles. E o meu pai era um abusador também, né? Assim, não de mim, tá? Mas ele Mas ele de uma agia certa como... forma, ele foi um abusador psicológico ele agia- da família inteira, né? Então, assim, agressivo, abusador, controlador, né? Então, eu já fui abusada em relacionamento com um namorado, né? E abusado psicologicamente, abusado sexualmente, enfim. E eu tive um namorado que acabou comigo, assim, de 0 a 10, vamos colocar 9. Né? Então eu tinha ideação suicida graças a esse cara. Você tem ideia, Ju, de Graças quando... à situação, né? Não é o cara. Você tem ideia de quando deu essa virada de chave que você, de culpada, começou a perceber que não era bem isso, que você não era culpada? Estudando começou o que é bipolarismo, estudando o que é sociopata, estudando o que é narcisismo, aí entendendo o que acontece A com dinâmica, cada né? ser Mas foi do humano. nada essa sua busca? Do nada eu digo assim, Caiu no meu putz, vou colo. estudar. Caiu no seu colo. Como a música caiu no meu colo, tá?
porque a música não foi com uma coisa construída. Mas eu você fala tinha... que caiu no seu colo, mas É. você vendeu uma bicicleta, você... Sim. Você Mas eu era a digo menina assim, que não tinha nada que as outras sim. tinham e foi escolhida. Sim. É Mas eu entendi eu que tive ela uma falou, tava oportunidade, chateada, o cara eu vendi a viu. bicicleta Pra pra pegar a poder- oportunidade. pra tentar pegar o trabalho. Mas assim, quando eu falo que caiu no colo, é porque a única coisa que eu tive foi a minha fantasia de ser artista. Então talvez eu tenha cocriado isso, que isso eu acredito muito. Que nós somos co-criadores. Eu acredito em Deus, tá? Então eu acredito em Deus, em Jesus Cristo. Deus é o Criador e nós somos pedacinhos de Deus. Nós temos Deus em Nós nós, temos nós esse somos co-criadores fractal também. de Deus dentro de nós. Então nós somos também co-criadores. Então, as situações de abuso eu também criei, de certa forma. Talvez tentando resgatar até seu próprio pai que você não teve. Mas era isso, eu estava em busca desse pai, total. O tempo todo, né? A minha profissão é o meu pai. O palco é associado a pai. O microfone é fálico, é pai. Nossa, eu nunca tinha Não pensado é? nisso. O microfone é fálico. Cara, O palco, o que é o palco? Vê se vocês concordam comigo. O palco, ele tá ligado a reconhecimento, a aplauso, a você ser alguém. A minha profissão, ela é ligada ao reconhecimento desse pai. Pai, olha pra mim. Olha aqui, eu tô aqui. Eu tô num palco, eu tô elevada, eu tô mais alta do que as pessoas. As pessoas estão mais baixas que eu. É assim que é o palco. O palco, você aparecer, E é você é a única que a aparece. estrela, né? E eu não escolhi ser baterista, eu escolhi ser a porra da vocalista. Porque eu quero aparecer mesmo, não é? Então, eu quero ter esses aplausos. Pai, E é imediato, me né? aplauda, por favor. Pai, me veja, me escuta. A minha voz aqui, ó. Tô Acho que a falando. gente podia, inclusive, rolar uma Microfone, musiquinha, né? fálico. Com certeza. Muito bem contextualizado. Vamos fazer. É pra mim, essa? Você, agora que vai você é cantar. a estrela. Agora Você... você achou. Já que a gente tá falando dos pais, vamos fazer como os nossos pais, que já é pra chorar, hein? Ai, Puta que gente, eu pariu, vou chorar já tava me aqui. segurando, cara. O que eu gosto é lágrimas. Eu tô brincando. Ela Olha aqui disse que que a não ia gente tem chorar, mas vai lencinho, fazer a viu? gente chorar. Eu vou tentar mudar aqui pra chegar mais pertinho. Peraí. Aí, ai, que gostoso. Não quero me falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vive o vento, o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Nossos ídolos ainda são os mesmos. E as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando viu metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossa, arrasou. Lindo. Mari chorou. Caraca. Já tava no embalo, gente. Não dava. Já pegou o lencinho, né? Eu já sabia que eu não ia aguentar essa música. Essa música é muito forte, cara. É muito forte, é muito linda. Ô Ju, e você tava contando então que você então entrou nas Patotinhas, né? Você ficou quanto tempo? 5 anos eu consegui ficar. Tá. E como que era esse meio? Você era uma adolescente quando você entrou e saiu? Não, eu não acreditava, né? Pensa, eu sonhei com isso, brinquei a vida inteira e consegui estar lá. Fiz teste com outras pessoas, pessoas preparadas, como eu falei, né? Pessoas que tinham balé, clássico. Eu não tinha porra nenhuma. Não tinha aula, não tinha nada. Não, Era não pra tinha... ser, né? Eu não tinha noção. Eu sempre fui autodidata, tá, gente? Então, assim, E na época não existia essa coisa que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem o Google, que é maravilhoso. É. Você vai lá e olha, aí você fala, nossa, eu vou aprender um pouquinho aqui de Tudo aula. você aprende, né? Não no tinha muito Google. acesso. O que tinha de acesso na época era canto lírico, por exemplo. Né? Então, o canto popular estava começando, mas era bem assim, não, você vai fazer canto popular, tá ficando louca. Tipo assim, não é legal. É legal o canto lírico, né? Então tinha essa coisa, né, na época. Hoje não, hoje a gente tem uma puta diversidade. Né? Hoje existe um monte de mistura. Tem espaço pra tudo, né? Então, assim, eu fui me fazendo, sabe? Então, quando aconteceu isso, eu não acreditava, porque, assim, eu estar num palco com público, né? Mesmo que seja numa segunda formação, não importa. Eu fiz programas de televisão, por exemplo, o Clube do Bolinha, né? Eu fiz Raul Gil, o banquinho do Raul Gil, sabe? Então, eu fiz Mulheres em Desfile na TV Gazeta, a gente fazia muitos programas na TV Gazeta. Eu lembro mesmo. E a gente cantava, né? E dançava. Então, eram 4 meninas, a gente era um grupo infanto-juvenil. Na época não existia ainda grupos como El Chan, mas quando começou a existir, começaram a vir esses grupos, Dança da Garrafa e tal, aí começou a ficar uma coisa muito sexualizada. E para nós meninas dessa formação, a gente não tinha isso com a gente. Então a gente não admitia certas coisas, né? Então o grupo foi meio que acabando, os shows foram caindo. Mas você diz entraram, assim, né, no eles processo. queriam mudar as porque- roupas, o jeito de vocês dançarem, era meio que isso. Porque mudou o comportamento nessa época, né? Mudou o comportamento das mulheres, Teve mudou o uma comportamento Uma de... tendência de Ô Ju, e você Né? tem contato ainda com as meninas? Sabe o que aconteceu com elas? Algumas meninas eu tenho, sim. Elas seguiram na música? Não. A Adriana, que é uma amiga, ela é terapeuta também. Que legal. Ela trabalha com isso, mas ela hoje trabalha como aeromoça. A Adriana, ela é muito assim, ela é muito expansiva, né? Ela é muito inteligente, eu acho ela incrível. A Calu trabalha com fitoterápico. Elas foram, todo mundo foi meio que pra... A Calu, mega, fez
faculdade fora do país, legal. né? Estudou em Irado. Harvard, sabe? Especializou mesmo. Ela posta umas coisas que eu falo, meu Deus, que vergonha, porque ela é mega inteligente, né? Eu não tenho essa capacidade de saber fazer produtos, sabe? Química, mexer com essas coisas, não sei. Então, ela faz isso também, ela trabalha com esse tipo de coisa. Eu falo mais com as duas, né? Muito mais. As outras também têm as suas carreiras, mas não, é tudo fora Nada da fora música. tudo fora da música. Sim, que também tem a sua importância, né? E aí, E quando... você falou que participou do Bolinha, também foi muito contou legal. também do Raul Gil, Foi bem... são a experiências, Mauri, gente, não foi? que eu Inesquecíveis, né? eu tenho orgulho, né? Assim, porque muitas pessoas falam assim, nossa, que brega. Eu não que acho, acho demais. demais. Deu oportunidade. Foi eu no quero- Gugu? Na boa, eu Foi quero no se- Gugu? Não, no Gugu eu não fui. Mas esses programas você foi com as patotinhas, é Fui isso? com a Patinha. E foi muito legal, porque as experiências que eu tive de estar... Imagina conhecer uma gravadora. Ah, cara, é outro nível. Cara, que tinha um piano, era enorme o estúdio. E Eu muita nunca gente vai tinha conhecer só lá pisado. na frente, né? Você já conheceu no início. E era aquelas coisas em rolo, né? Que era Ai, gravado, gente, sabe? legal, né? Então, assim, Nossa. são experiências que eu não tinha ideia. O meu primeiro show, eu me lembro que a hora que eu vi a roupa, assim, que a empresária colocou assim na cama, era tudo de brilho. Porque, Ai, cara, que eu delícia. nasci pra ser drag queen, tá? Todos do, a Carol também. somos Depois eu três aqui. quero ver as fotos. Vou procurar no eu ainda, YouTube. pra vir pra entrevista, eu falei assim, deixa eu ir simples, porque eu adoro. Adoramos. Eu RuPaul adoro. Drag Eu Race adoro, na- eu sempre na adorei veia. brilho, mesmo se tá Olha, brega. E ninguém usava brilho, eu tô usando brilho. Eu uso brilho até hoje, adoro. Eu também adoro. Sabe? Então, assim, eu sempre fui assim, minha vida inteira. Então, a hora que eu vi a roupa, que pra uns pode ser brega, mas a hora que eu vi, eu falei, nossa, Que brilho! lindo. Eu virei, né? Falei, vesti isso. Que legal. E aí, fui pro palco, obviamente, esqueci todas as minhas falas, porque eu realmente tenho muita dificuldade, eu tenho uma memória terrível. Por que que eu tenho as memórias terríveis? Existe uma explicação porque eu tenho uma memória terrível, tá? Para esquecer sobre meu pai, o que ele fazia lá. Então, se eu for na tua casa, eu vou lembrar desse tênis que eu tenho um igual. Foi muito impactante para mim, você ter um tênis igual ao meu. Mas se eu for na tua casa, eu não vou saber que cor que é seu sofá. Se você falar assim pra mim, eu não lavei louça, eu não vou saber. Porque realmente eu não reparo nisso. Eu não reparo. Então, eu tenho dificuldade com nome, eu tenho dificuldade com saber a idade das Isso pessoas. desde sempre. Desde Mas sempre. faz sentido até fazer um gancho, porque uma vez eu ouvi também, li de alguns psicólogos, alguns terapeutas, que eu falei, somos duas, porque eu também sou assim, né? Mas eles dizem que geralmente pessoas que sofreram abuso têm muito problema real de memória, Não, justamente total. para Vai apagar. esquecer Se mesmo, você for né? fazer minha linha do tempo, É. vai encontrar. Por isso que eu tenho dificuldade. Eu tenho mesmo dificuldade. Então, assim, quando troca turnê com velhas, por exemplo, que eu tô hoje, né? Pra mim, pra todo mundo é do caralho. Pra mim, Terror. não, eu quero cantar assim. E agora, né? Porque é super desconfortável pra mim, entendeu? Tenho pavor de errar. Então, assim, não porque eu já fui mais perfeccionista, tá, gente? Hoje eu já sou mais vagabundona mesmo, entendeu? Assim, não fico mais nessa neura, senão... Desencanado, um pouco porque, mais por exemplo, a desencanado. minha casa eu deixo desarrumada, então se eu fosse perfeccionista eu não ia conseguir, mas eu deixo. Tem muita coisa. Se você for na minha casa, você não consegue andar hoje no quarto, por exemplo. Então eu falei, amanhã eu arrumo. E como foi essa transição da Patotinhas pro rock and roll? Então, Teve alguma coisa aí no meio que Não, aconteceu? Os meus irmãos gostavam de rock. Então eu tive isso comigo desde criança. Você já Então, gostava, então? muito. Então Led Zeppelin, Banda UFO, É Black isso que eu ia Sabbath, perguntar, o que você Pink ouvia? Floyd, O clássico. né? Então são coisas que fizeram parte da minha infância. Então eu ouvi aquilo, né? Então meu irmão era cabeludo na época, né? Então a minha irmã, o namorado da minha irmã gostava, e meu pai tinha várias coisas ali horrorosas que ele fazia com o meu irmão. Por exemplo, cortar o cabelo do meu irmão. Agressivamente. Ele queria ser fazer cabeludo, buraco, roqueiro, e seu pai... Isso foi mais uma coisa assim que pra mim, puta medo do Seu pai caralho. também achava que o rock também era do diabo. Ah, Com certeza. O que é? e é mesmo. Porque, olha só, o meu irmão, ele tinha umas fotos do Kiss. Nossa. E tinha, Pô, justo do 15 ainda. e tinha o Gene lá. Que é o demon, né? Eu ficava olhando o Gene, e eu tenho uma tara pelo Gene hoje. Tenho tara, adoro. Ah, ele é mega Eu carismático, sempre charmoso, falei, meu Deus, né? se esse homem viesse na minha... Sabe? Assim. Mas eu tinha... Quando eu era criança, eu tinha medaço do Gene.
Eu ficava assim. E eu olhava a capa do disco por horas. Ficava Eu olhava o paralisada, sapato, né? Eu olhava o sapato, eu ficava por horas ali assim. Eu era criança. Analisando tudo, É, né? mas eu tinha medo, mas eu olhava. Era um um fascínio. fascínio. Ah, os dois Estamos em conexão. Loud de música! Que é isso? Vamos jogar na loto. Aquelas assim, louca. Vou fazer a piadinha do verde, né? Porque eu já tenho olho, eu já ponho aqui, vocês perderam, já foi. Estamos em Essa é conexão. boa. Ela tem todas as cores, ela ganhou. É, tá bom, tá em mim. E aí você curtia então já o rock desde cedo, e aí quando aconteceu da Patotinhas, É, no grupo A Patotinha, eu já tinha essa vamos dizer, uma agressividade. Tá. Então, assim, o que eu aprendi na Patotinha? Usar salto alto. você já era meio roqueirona? Você Já se considera? era, Já, já se a gente era. vê um vídeo Eu tinha seu lá. Eu tinha um tênis que eu pintei de guache e ele era todo colorido assim. Ó, Só que as pessoas não podiam saber, porque se chovesse ia sair toda a tinta. E ele tinha um buraco aqui, ó. Ele era um All-Star velhão, ele tinha um buraco aqui, mas ninguém sabia. Mas o tênis era do caralho. E era legal. super estiloso. Você rock and não era roll. agressiva, você era autêntica. É. Eu Pô, fiz, animal. eu fiz com as tintas com um palito de dente e fui fazendo os negócios tudo colorido. E aí as meninas do grupo falavam assim pra mim, me empresta esse tênis. Lógico. Porque tinha essa coisa. E eu falava assim, não, porque tinha um buraco lá e elas não podiam tomar chuva com o meu tênis. Descobri que Entendeu? tava. Não, elas não podiam descobrir que o tênis era Que completamente não era tão maravilhoso fake. assim, né? E aí é muito engraçado. Mas assim, voltando a falar sobre isso, eu tinha essa coisa, mas eu aprendi com elas, ouvi, por exemplo, sons de techno, por exemplo, que elas gostavam muito. Então tinha uma menina que era romântica, ela ouvia muita música romântica, a outra gostava de música de balada. E eu sou uma pessoa adaptável, tá? O único lugar que eu não consigo hoje ficar, é num lugar que tenha pagode, funk carioca e sertanejo desses novos. Eu realmente não consigo. Te Não dá. incomoda. Muito. Pode ser em qualquer lugar, eu não entro. Você tem Tá. uma ideia do Mas, porquê beleza. que isso te se incomoda vocês- tanto? Porque, não, por causa da música mesmo. Você não a se letra, sente bem? Verdade, eu não gosto do timbre. Você não eu se sente bem? Não gosto. Não é, não é são tua timbres praia. que eu gosto. Não Tá. adianta. Então, quem gosta, legal, entendeu? Mas não é a minha. Não é pra Respeito você. o gosto, mas tipo, não E assim, mas acabou. essas músicas que elas curtiam, eu conseguia ouvir. Porque eu gosto de, por exemplo, Nine Inch Nails, tem Amo. muita coisa eletrônica, eu Eletrônica pra adoro. caramba. É muito amo. legal. Entendeu? Então, assim, eu gosto dessas misturas, não tem problema pra Rock mim. industrial, né? Eu não sou completamente assim, Né? clássico do rock, uau, só isso, só Pink Floyd, blá, blá, blá. Não é assim, eu consigo ouvir muitas E outras os anos coisas. 80 tinha umas coisas tipo Depeche Mode, que Amo, eu fui no que é show. muito bom. maravilhoso, Ah, também fui. ai, Os demais, caras são gente. demais, né? Assim, Information Society. Eu adoro até hoje, eu adoro. Muito legal mesmo. Eu tenho Information Society, eu tenho no meu Spotify, que às vezes eu É escuto. demais, gente. Ah, acho mas legal. é legal. Eu adoro, por exemplo, porque o meu trabalho solo, por exemplo, eu gosto de pegar essas coisas e transformar isso em rock. Eu canto. Porque a estrutura é meio rock, assim, né? Sim. Harmona, tudo, Sim. se você for analisar. Sim, eu faço personal Jesus no show. Uau! Caraca! E eu faço Madonna, I Like, Você faz- Like a Virgin, mas é tudo em rock. Mais rock and Mas roll. você faz no personal disso, você faz no que tom? Você faz no tom que é mesmo? É, no tom original. Ah, a gente podia fazer. Não tava combinado, mas não tá. Eu teria que achar aqui. Mas eu adoro. Pô, a Ó, gente então tem você que vai fazer. falando e vai caçando a letra, porque ele vai fazer você fazer. Ah, muito legal. Só te avisando, legal o mesmo, Carlos é legal adora fazer essas surpresinhas. É legal. E Não, aí, é muito legal, eu gosto Mas também. assim, e eu gosto dessas misturas, mas eu gosto de coisa boa, gente. Entendeu? Musicalmente, Assim, né? não. É uma bosta. Eu acho que Ah, tem o funk lance da carioca, eu não mensagem gosto. também, né? Pronto. Ah, então eu gosto, cara. Você não gosta e pronto. Agora, é que é complicado hoje, né? Você falar. parece um julgamento, né? Hoje tá muito chato, porque você tem que. Hoje existem duas caixas. Ou você é isso na caixa 1 ou a caixa 2. E isso pra mim não cabe na minha cabeça. Eu posso ser e posso ter e posso querer. Pode ser híbrida, né, Eu cara? posso Um gostar lado hoje do outro. de azul e amanhã eu gosto de azul amarelo e também gosto de, sei lá, um cristal brilhando. E tudo bem você também não gostar. Exato. Falar, não gosto, acho uma bosta, Então, porcaria. qualquer Gosto. situação que me coloque em caixinhas rotular, é desesperador. Acho que não é só rotular, sabe? Parece que a pessoa não pode virar e falar, eu acho uma bosta.
Eu acho É ruim. que hoje tá meio Sabe, estranho, você vira um assim. monstro, né? Tipo, É. parece isso. Hoje tá meio estranho. Até falei, caralho, né? Tá complicado as entrevistas, né? Porque você tem que tomar cuidado com o que você vai falar pra não atingir o outro de magoar uma a pessoa, forma né? que caia fora da caixa do outro. A gente sabe? no início também ficou um pouco assim, né? Que a gente É falava, cara, a muito gente vai ter que ter um negócio sufocante agora. isso, sabe? Porque eu acho que o ser humano, ele, como eu falei, ele é co-criador. Eu acho Ele que é livre, ele né, pode cara? pintar o que ele quiser. Eu acho que tem uma parte boa que a gente tenta evoluir e entender, né? Sim. E tem a parte ruim também que às vezes é muito exagerado, que uma coisa, talvez uma fala que não seja tão problemática pode virar uma coisa que Sim, cancela a agressiva, pessoa, As falas todo agressivas mundo que são julga você fora. por aquela fala, É, né? Então sim. a gente tem que tomar cuidado, mas a gente tem que evoluir sim, tem que aprender que algumas coisas realmente não são legais de se Mas as falar. coisas que não são realmente É, legais, né? mas eu falar que você não gosta de uma música, eu acho que é uma coisa que Mas assim, né? por exemplo, eu reconheço que o funk carioca, por exemplo, é uma coisa que era do nosso país, né? Que vem de uma certa cultura. Mas, Sei. Ju, mas você vai falando um negócio do rock. Como que aí você já gostava de rock? Como que você caiu no... A gente tem que ter alguém pra puxar, porque nós todos Sorry. que é TDAHs Eu aqui, a avisei gente muito. voa. É muito foda, né? É muito louco isso. Então, como que é? Como que apareceu, assim, o rock pra você cantar rock? Foi direto do Patotinhas ou teve coisas que aconteceram no Uma meio banda aí de garagem, disso? de repente. Não, foi assim, eu saí da Patotinha, foi difícil. Porque eu tava essa palavra é muito feia, né? Patamar, não. Eu tava um trabalho um pouquinho mais elaborado. Então existia certas regalias pra mim. Estrutura, né? Uma Muita estrutura. isso, estrutura. Então, eu não fiz barzinho antes. Estava acostumada com uma coisa já profissional Aí, quando eu saí mesmo, da- né? Evolução do Eu me underground. apaixonei por essa coisa. E aí eu comecei a estudar música, né? Canto, na verdade, não música. Eu fiz algumas aulas com pessoas incríveis, inclusive. E aí depois eu fui pra noite. Então, a minha postura como Patotinha, como artista, estar na noite, já no meio da galera. Então, pra mim era, não, como assim? Ninguém pode me ver agora. Então, isso Ai, foi que difícil irado. pra mim. Você tinha aquele negócio De tá de no- aparecer, né, no não camarim. pode aparecer E aí, antes, é, Infelizmente, de hoje artista falta mesmo, isso estrela, um monte né? de músico É. que tem não ter esse perfil. Eu tenho um pouco disso ainda, porque eu acho bonito até. É bonito e faz o negócio ser profissional mesmo. Mas assim, na época, isso foi difícil, porque não tinha camarim mais. Então não tinha dentro desse camarim, não tinha coisas. Porque o músico é tratado que nem lixo. Vamos falar a verdade, eu posso falar isso. Porque eu vejo pessoas que trabalham hoje. Hoje eu tô numa banda muito legal, que eu tenho um camarim bom, com coisas boas, com comida boa, com bebida, beleza. Mas a verdade é que os músicos que tocam na night hoje, a gente sabe que às vezes eles têm que pagar água. Isso pra mim é uma tristeza. Não, é inadmissível. Infelizmente. E aí, por exemplo, há um lanche. Quanto que é um lanche? Não, você tem direito Ao X músico. a R$30. Aí se passar, Quanto é paga. o lanche? Esse lanche aqui 40. mais baratinho é 32. Aí o músico ele tem que pagar a Coca-Cola dele. Isso pra mim não dá. Eu não consigo entender Você já isso. começou de outro Complicado, lado, né? não dá Porque pra... o músico, ele é muito importante dentro de uma casa. Ele Muito. faz acontecer ali também. E é importante ele estar ali. Então, que custa? Puta merda, cara. Vai morrer de fome, dá 3 coca pra esse cara. Uma água, o cara precisa pagar ainda. Tenha dó, sabe? Comida, precisa pagar comida. Eu não... E os caras cobram o preço do cardápio, que nem é o custo, né? Cara, é exatamente isso Tipo, que eu é ia falar. sinistro. Isso, Então, não tem nada a ver. pra mim... Podia cobrar um outro valor, dar ainda um desconto, sei lá, de 50, cobra metade, sei lá, acontece. cara. Pra mim não dá, entendeu? Eu não aceito isso. Então, quando eu sei isso pra mim é agressivo. Entendeu? Esse lugar. Porque a pessoa ainda não conseguiu chegar lá. Não porque ela não tem talento. Porque eu conheço uma porrada de gente Muita de gente com talento Muito. talento, que né? não consegue estar em algum lugar melhor. Gente que toca por 100 conto, R$80, R$50. R$50. Toca, porque precisa tocar. E aí a pessoa canta pra caralho, toca pra caralho. Você fala, meu Deus. Cara, isso pra mim é agressivo. E não isso sai é agressivo disso, pra né? mim. Entendeu? Então, Isso é agressivo eu demais. não consigo. Isso Ô, pra Ju, mim até não te dá. E perguntar. graças a Deus, eu estando numa banda hoje, que fala proporciona palavrão, isso. que fala várias coisas, eu posso falar, vai tomar no cu. Entendeu? Adoro. Porque antes eu não conseguia falar, porque eu tinha medo de perder também o trabalho. E você tinha que ser aquela princesa, né? Que a sua mãe total. queria. Mas eu ia perguntar pra ela que
a experiência na Patotinhas, inclusive, como você já começou num patamar legal, com estrutura e tal, se você sentiu, sei lá, se era o que você esperava, se teve um choque de expectativas, tipo, porque a gente vê na TV, né? Eu Sim. projeto um monte de coisa, crio muita expectativa. E quando você tá vivendo aquilo, você olhou e falou assim, era isso mesmo? Ou você achou muito melhor? Ou você teve alguma, durante esse período, deve ter tido alguma decepção, alguma coisa que você falou, Eu tive decepções com o financeiro, né? Mas isso foi depois. certo. Então, isso foi o que mais pegou. Mas a parte da fantasia, a parte do Parte público, artística. a parte artística é linda. Te atendeu de Foi- cara, você Foi falou, meu... muito E legal. vocês Eu eram Realizou. protegidas, Ju? Sim, sim. Porque Tinha- não tem muita história de bandas boy bands mais, né? Aham. Que apareceu Não, depois eu não tive agora. problema nenhum Nada ali em relação por a parte isso. sexual. Por exemplo, Tá. o empresário nunca desrespeitou. Nessa fase foi muito legal. Era ele que viajava, mais uma mulher que viajava e mais um outro cara Sempre que, assistidas que e montava as coisas. Sim, bem cuidadas. a gente ficava assim, a gente não era, ficava exposta. Então a gente só saía do hotel para camarim e camarim E palco, respeitadas palco, também, né? Viajava bastante? Tinha alguns prefeitos de cidades que não respeitavam, tá? Mas existia outras pessoas que estavam ali perto e falavam, meninas, vamos pro hotel. Ah, legal. Então Entendeu? vocês tinham proteção. Tinha. Legal Mas tinha, por isso. exemplo, a gente não bebia. Eu não bebia. Não tinha essas coisas. Não fumava, não bebia, não fazia essas coisas. Era proibido também dentro desse grupo. Então, por exemplo, vai beber leitinho, né? E o cara lá com uísque, né? Aquela- Prefeito passando a mão na bunda. Aquelas brincadeiras. Só que a gente nunca ficou quieta. A gente, tá passando a mão na minha bunda. E já acabou. Acabou, vamos Boa. embora. Então, assim, tinha essas coisas. Porque, às vezes, tem pessoas que usam o poder para muitas coisas, Sim. né? Cargos de poder para muitas coisas. E as meninas eram bonitas, né? No grupo. Porque, na época, para você ser artista, era melhor você ter Boa aparência. boa aparência. Hoje, você não precisa tanto. Apesar que ainda tem muito. Naquela, mas conta. naquela Na época mulher, eu acho era que uma não das tem coisas. muita diferença. Naquela época era Ah. mais essencial, assim, eles buscavam, né? Isso. Sim, mas era mais isso, né? Então, não ia pegar uma pessoa mais, assim, gordinha, por exemplo, né? Hoje, graças a Deus, já tem pessoas. Tem espaço para Porque todo não mundo é mesmo. mais só isso, Uhum. né? Não é só a beleza em si, né? Porque pessoas gordinhas são bonitas também. São né? lindas, Então, maravilhosas. isso é mu- isso é- e bem isso é- gostosas, porque ex- tem mais bunda que eu. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Isso é legal, né? Então, assim, mudou muitas coisas de lá pra cá. Ô, Ju, Oi. e como que foi como que foi essa coisa da entrada no Velhas Virgens? Então foi também sem querer, tá? Foi sem querer também? Foi Você já tá o quê? Quantos anos? 15 anos. Muito tempo. É muito tempo. Nossa, muito. O Velhas era tudo que eu não queria. Porque, assim, quando eu saí da Patotinha, eu fui trabalhar na noite. Então, eu montei uma banda. Eu tive uma banda que se chamava Coiote. Então, eu fiz barzinho, né? E dentro dos barzinhos, eu falava assim, gente, eu tenho uma banda. Nem tinha. Entendeu? Eu tô aqui fazendo um acústico pra vocês, mas eu tenho uma banda. Não existia banda, tá? Mas eu falava que eu tinha uma banda. Ela é muito criativa. Sabe por quê? Porque eu tinha essa coisa da Patotinha, né? Eu sou artista ainda, né? Aham. Entendeu? Eu tinha essa coisa ainda que eu tava levando comigo. Então, assim, eu inventava essas histórias. Mas, ao mesmo tempo, aconteceu. Então, eu montei uma banda que se chamava Coiote. E eu fiz muitos shows. Só que, na época, eu fazia show country rock. Então, tinha uma outra banda, como que chamava mesmo? West Rock, é isso? West Rock, que a Gabi toca. Então, na A época... Gabi é baterista dessa banda. A gente abria disputa com a West Rock, a Coyote West Rock. Então a gente tocava em umas casas, era legal. Eu ganhava dinheiro, ganhei dinheiro com essa banda. Foi legal. E esse dinheiro também me ajudou muito com as questões da minha sua família, da minha sua mãe. família. Sim. E aí, quando a minha mãe faleceu, porque eu gostava de rock, tá? Eu parei com country. Então, teve um dia que a gente estava numa casa que era country, e a gente fez a primeira entrada só country rock. E a segunda foi rock. Então foi Linkin Park, as pessoas entortaram, assim, tipo assim, ninguém entendeu nada. Porque era numa época que tinha country e sertanejo, né? Então eu não fazia sertanejo. Eu fazia country tipo Shania Twain, Garth Brooks. Nossa, só uma coisa boa. Mas eu fazia também coisas de
Boy George, por exemplo, eu fazia, o que mais que eu fazia, assim, de coisas que era rock? Eu fazia Hard Lucky Woman, do Kiss. Ah, Hard Lucky que Woman. legal. Sabe? Então, tipo, era uma banda mais puxada pro rock, mas aí tiramos tudo e foi impactante. A partir dali, quando aconteceu isso, que eu perdi minha mãe, eu falei, não preciso mais da É isso que eu ia te grana. perguntar. Foi uma coisa planejada, então, Aí o depois cachê da caiu morte. pra caramba e aí eu da comecei sua a fazer rock. Em casas de rock, Aham. que a gente já sabe como é. Né? A gente já sabe. E aí, mas consegui sobreviver, né? Então eu dava aula de canto popular, que também foi uma coisa que foi acontecendo, porque as pessoas me viam cantar, achavam legal, falavam, eu quero fazer aula de canto, você dá aula. Você dá aula. E aí, eu comecei a dar aula. Então, o pouquinho que eu peguei ali, aqui, eu comecei a montar minha própria aula, né? E comecei a mostrar para as pessoas, a ensinar outras pessoas. Então, eu tenho alunos incríveis, inclusive dessa época, ainda que estudo muito, eu falo assim, vai embora. O que você está fazendo Vai aqui estudar ainda? com outras pessoas. E as pessoas gostam da aula, então tá tudo bem. Então, eu dou também aula de canto, né? Online, mas eu dou. Legal, Isso, né? Tudo hoje eu faço online. Depois da pandemia, não precisei voltar presencial. Inclusive, a parte de psicanalista, eu acho que nem posso atender presencial, porque é outra abordagem, né? Então, eu atendo online e funciona bem. Pelo menos os que eu tô atendendo tá tudo bem. Né? O dia que não funcionar, obviamente, eu vou passar a pessoa para um profissional melhor, um profissional que sabe mais. E aí normal. o pessoal do Velhas Virgens... TDAH, Velhas Virgens, TDAH. Você viu na noite? Como que foi isso Eles do te viram nada? na noite, assim? Não, tudo bem, Ju, você tá em casa, que só tem TDAH aqui nesse lugar. Carol, puxa as pontas, porque senão a gente vai voando. Antes eu era bem pior. Você imagina? Hoje eu tô mais suave, olha isso. Mais suave na coisa. Ô, Juninho, meu Deus, amada. Então, Ai. eu entrei no Velhas a convite do Paulão. Ele te viu na noite, foi isso? Cantando? Não, a minha banda Coyote abria pro Velhas. E uma vez ele me mandou um e-mail falando, pô, que legal, tal, foi muito legal. E beleza, passou. Não era sempre que eu abria pro Velhas, foi algumas vezes. E depois de um tempo, eu tinha Orkut na época, olha a época do Orkut, e o Paulão, eu convidei o Paulão para fazer uma música que se chama PQP, uma música minha, autoral. É que ela fala, puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Eu falei, quem é que a eu vou cara do convidar? Paulão. Eu falei, nossa, eu conheço alguns artistas, né? Assim, que são mais famosos. Então, tem cara de Supla? Tem. Tem cara de não sei o que? Tem. Aí todo mundo falou, meu, tem mais cara de Paulão. Aí eu convidei, mandei a música pra ele, a letra, ele adorou. E ele veio gravar todo limpinho, porque eu só conhecia o Paulão bêbado, zoado. Sabe aquelas pessoas que parecem falar assim, vou me jogar na sarjeta, vou me esfregar aqui nessa água suja? Então eu só conheci ele assim. E aí quando ele veio gravar, na época, ele tava limpo. Não é o Quem é você? Não é. E era, lógico. E ele gravou. Foi muito gentil, muito legal. Aí eu mandei o disco pronto, mas como eu tive um problema, que foi o problema que mais me fodeu na vida. Tá. Essa pessoa foi empresária, né, da Coyote numa época. Entendi. E essa pessoa acabou com tudo, acabou com a Coyote, acabou com tudo da minha vida. Então, quando eu fui levar o disco pro Paulão, o CD, eu falei, só que acabou. E ele falou, não, cara, não. Porque tinha uma gravadora boa querendo me colocar na mídia, me lançar. E era uma coisa boa. Um empresário muito forte, que gostou. Só que ele queria refazer a mixagem. Porque tem uma mixagem, tem uma mixagem padrão para rádio, essas coisas. Tá. Então ele precisava dali. E ele achou um espetáculo. Só que ele queria ver o meu show ao vivo antes. E aí não tinha nada, né? E aonde eu vou colocar esse homem? Ele não é qualquer empresário. Então eu preciso colocar ele dentro de uma casa boa, num lugar que ele possa sentar para conhecer o meu show. Todas as vezes que ele estava, eu não vou falar o nome dele, tá? Tá. Todas as vezes que ele estava, que tinha data, ele estava em turnê com uma outra pessoa. Na época. E aí ele não conseguiu ver. E a gravadora precisa logo despachar Sim.
Decidir, né? Pra onde que vai a... Isso. E aí, nesse meio tempo, o Paulão me convidou para fazer 3 shows importantes. Em Brasília, em Tocantins e Goiânia. E aí, a outra vocalista não podia fazer esses shows e eram importantes. E como eu estava já em contato com o Paulão, ele lembrou de mim. Então, o que eu quero dizer para as pessoas que estão em casa? Às vezes, não é porque vocês têm talento ou porque você... Às vezes, você está num lugarzinho ali e a pessoa lembrou de você. No lugar certo, na hora Então, certa, o né? que é? Business é você também estar dentro de um bar. Então, cartão de visita é você tá lá. Porque às vezes tem um brother lá, puta cara, você tá aqui, puta, tem uma coisa aqui pra você. Se for pra ser, vai acontecer e é o lugar certo. Às vezes o trampo acontece ali. Entendeu? E aconteceu isso comigo. Então o trampo aconteceu porque eu estava ali naquele momento de convidar, ele lembrou de mim, eu fiquei na cabeça dele, de certa forma. Com certeza. Daí ele falou assim, cara, você tem uma fantasia de mulher gato, você pode fazer, é só cantar 3 músicas. Ele falou pra mim. Você não precisa fazer nada do que acontece ali e tal, porque o Paulão sempre me tratou como cantora, em primeiro plano. Então, ele sempre me respeitou, assim, nesse Aliás, sentido. um beijão, Paulão. Beijão, Paulão. E aí, o que acontece? Eu topei porque, na minha cabeça, eu falei assim, cara, ele tá me ajudando pra caramba, minha vida pode mudar a qualquer momento, entendeu? E eu não posso pisar na bola. E eu nem perguntei de cachê, nada. E eu tava fudida. Na época eu não tinha mais a Coyote, tá? Na época eu já tava cantando numa banda de baile. Uhum. E era bem intenso. Porque banda de baile, eu acho que vocês sabem como que é. E é bastante trabalho e é muito intenso. Muito cansativo. E para um cantor é bem complicadinho. E aí, beleza, mas agradeço, tá, gente? Eu não tenho ingratidão a nada, não. Tudo que aconteceu, eu só tenho gratidão. E aí, eu tava fodida de dinheiro. Porque aconteceu esse lance da Coyote com esse cara. Ele acabou me comprometendo em partes financeiras. Foi muito difícil para mim. E eu não tinha a quem pedir várias ajuda. formas de abuso, então, né? eu perdi minha casa, eu perdi meu carro. Nossa, casa eu perdi carro. meu nome. Foi muito difícil. Então, assim, e eu não podia parar, tá? Então, veja bem, eu já tinha depressão nessa época toda. Desde quando minha mãe faleceu, um pouco antes da minha mãe falecer, eu já tinha depressão. Então, eu sou uma pessoa que tive um monte de problemas de ideação suicida, inclusive. Fui me curar de ideação suicida em 2013. Mas peraí, tá? Vamos lá. Eu tenho que focar aqui. nessa parte aí do convite. Aí o Paulão me convidou para fazer esses shows e eu fui fazer com o cu na mão. Porque eu fiquei com medo, porque eu nunca me expus no meu corpo. Eu era uma cantora que minha franja era aqui. Você mal conseguia ver meu rosto, tá? Eu vivia com roupa... Eu não usava... Fechada, muito tudo. raro usar top. Não que eu não fosse sensual. Eu tinha uma sensualidade, Da sim. sua forma. Mas eu não era totalmente escandalosa. Eu não usava a sensualidade em primeiro plano. E no Velhas eu tive que usar a sensualidade em primeiro plano. Como fazer isso? E como fazer isso para que as pessoas não entendam e que essa linha vá para uma outra parte que eu não quero ir. Entendeu? Então, foi uma coisa que eu fui conquistando dentro da banda. Então, eu fiz os 3 shows, foram legais, tá? Eu tive medo, por exemplo, será que tem estrutura? Será que eu vou ficar no mesmo quarto que os caras? Os caras são muito loucos, por exemplo. Era 5:30 da manhã, estavam todos bêbados no aeroporto, entendeu? E eu não bebia. Então, você imagina, daqui a pouco eu vejo o baixista da banda com tênis de uma cor, outro de outra. Eu olho e falo assim, eu não tinha Típico de bêbado, não? eu não tinha ninguém. Eu falei, nossa, ele vai fazer uma turnê com 3 lugares completamente com o mesmo tênis. Tipo assim, né? Então, assim, fodeu, cara. Esses caras são loucos, vão me deixar aí. Como que vai ser? Como que vai ser no camarim? Minha cabeça. Mil coisas na cabeça, Onde né? eu vou dormir, né? Você tinha também questão com as letras? Você já conhecia as letras? Tinha, Você tinha eu troco, por exemplo, cama com lama. Eu vivo. Normal. Em show, até hoje eu faço isso. Sou eu. Até hoje. É foda, cara. Porque. E a letra do velho. Não, você fala do contexto, né? Do contexto. Não.
Isso não. Nunca tive pudor. Tá. Não tem problema nenhum. É isso que eu queria saber. Não tem problema de eu falar buceta, aqui, não tenho problema nenhum. Até mesmo se tivesse, ia ser difícil. Né? Esse Isso superego eu não essa tenho. não era a sua questão. Não, é. não tenho. Eu tô tranquila aqui. Então, não tenho nenhum problema com isso. O meu problema era erro de letra. Eu tava preocupada com isso. Lama com E os grama. bastidores também, né? Pelo bastidores, que... E o pós-show, né? Porque as pessoas às vezes confundem, Sim. né? E eu tava falando, meu Deus, como que será que eles vão me abordar, né? E aí eu percebi que os fãs são maravilhosos e foram muito incríveis comigo. Respeitam muito, Muito, né? muito. Respeitam legal. muito. E aí, o que eu fiz? Eu vi como que era a estrutura, então tinha um quarto só meu. Tenho uma estrutura. Eu fiquei, "Ixi." E ali eu fui fazendo 1 ano de show, quando a outra faltava. Nossa, de 3 shows, você já... E aí as pessoas já me convidavam, entra. E eu falei, não, porque eu não queria isso. Eu queria uma carreira que não tivesse sexualização. Você tinha outros ou, planos, né? ou uma coisa muito sensual. Eu tinha outros planos. Tanto que se você for voltar lá atrás, na Batotinhas, por que acabou? Porque queriam meio Sim, que sexualizar, sexualizar, né? Isso. E é engraçado que voltou de novo aquele... Sim, parece que vai é uma... repetindo o padrão. Parece que foi uma... Mas foi um aprendizado aí. É aprendizado Tem, mesmo, é isso que eu tô falando, Mas né? você vê, as minhas letras, né, que você ouviu, não tem nada a ver com Sabe o velhas, que eu acho, Ju? né? Eu não Totalmente. consigo meio que fazer te letras cortar, como mas eu velhas. acho que isso também fez você fazer as pazes com a sua sexualidade. Total. Eu acho que isso De alguma contribui forma te ainda. trouxe de novo para aquilo, porque você tinha que entrar em contato com não. isso. Totalmente. Eu acho, pelo Eu menos, super né? acho. Aliás, inclusive, ainda faz. Aliás, ela falou das letras dela, acho que ela podia fazer a música dela, né? Eu acho também. Então foi assim, eu fiz o show, fui do caralho. E aí veio um convite, porque ele já tava fazendo teste com outras meninas, não deu certo. Ele falou, olha, ele mandou um e-mail, antes de a gente cantar. Ele só mandou um e-mail e falou assim, é o seguinte, todo mundo quer que você entre na banda. E eu tô precisando, tô querendo saber se você quer mesmo. Aí eu falei assim, manda todas embora, que esse lugar é meu. Por quê? Adoro. Porque eu já tava confiante. Pra mim não era difícil. Já tava... E aí eu fui conquistando, na verdade. Então, de 3 músicas, hoje eu faço E conquistou parte do mesmo, começo volta ao 15 fim. anos já. Super conquistou. Sim. Ai, que legal. Então foi muito legal, né, nessas questões, né? Pelo menos pra mim. Nossa, pelo Tá tempo, sendo, eu acho que o primeiro show do Velhas que eu assisti, acho que já era você, então. Ó, eu acho que sim. É tenho porque quase certeza. a maioria das Já tá pessoas 15 sempre vai anos. bêbado. E aí, minha filha, tem um momento lá que ninguém vê nem quem tá. Não, mas acho que sim, você falou 15 anos. Uns 15 anos já. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Um negócio? Aquele que vocês fizeram no Aurora, uma gravação no DVD, não foi? Foi na... Não me engano, desculpa, não sei se eu... Não foi na Aurora. Foi. Ô, Ju, a gravação do DVD foi onde mesmo? Olha que loucura, eu esqueci o nome. Love No Story. Love Story, isso. Ah, bem sua cara. Ai, que Não, eu sei legal. porque um amigo meu trabalhou na época com vocês de Luiz. O Luiz maravilhoso. Ele trabalhou com a Rita Lee. Luizinho. Maravilhoso. É Eu muito lembrei legal. disso, ele falou, eu lembro disso porque eles estavam falando que vocês são independentes ainda, né? Sim, nossa. A banda independente com a maior carreira no Brasil, né? Sim. É? Então, quer dizer, a gente consegue fazer o que quiser, né? Assim, sem se preocupar. Sem ter rabo preso com ninguém. É demais, gente. Love Story, Então, adorei assim, essa. a banda, ela tem, por exemplo, ela tem as próprias mercadorias, né? Vamos dizer. Sim. Isso é muito Então legal. é tudo feito pela banda mesmo. Então, a cerveja é feito pela banda, pelo nosso baixista, que ele tem uma cervejaria. Então, foi tudo assim, foi indo até ele fazer uma cervejaria, entendeu? Demais, Mas gente. eu bebi muita cerveja na época, ruim. Inclusive, até cerveja de maconha eu bebi. Pra experimentar, Pra experimentar, que foi péssimo, mas não foi bacana. Curiosidade, você tá 15, mas o velho já tinha quantos anos de O estrada? Velhas tem hoje 36 anos. É muito tempo, gente. Caralho! E assim, Sempre, né? hoje, a gente analisando assim, no mundo, no cenário rock, hoje representando o rock, porque muitas bandas pararam, né? Estão parando também de rock and roll. Então, Sim. sobrou poucas bandas, né? Eu fiquei sabendo que Titãs voltou agora, mas é por pouco tempo. Então, assim, Fazer uma reunião, né? o que temos hoje, né? Tem Made in Brasil ainda existe, tá aí na nativa, o Ira tá nativa, o Supla tá nativa. Barão Vermelho. Barão Vermelho também tá, né? Então, tem algumas ainda, mas não Mas são são poucas, tantas. né? São poucas. Uhum. E assim, de rock, assim, a Pitty tem,
Mas a Pitty, ela deu uma mudança, ela teve Também uma mudança mudou. na carreira, mais É. pro pop, assim, né? Aham. Então, ela começou no rock, Paralamas, né? Tem, se a gente for falar, tem, né? Aqui, TDAH é ótimo, né? Vamos E lá. como que chama a sua música? Você quer fazer Dias Cinzentos? Então, bora. Ah, conta um Chama Dias pouquinho. Cinzentos. Depois E vai tá contar no um pouquinho pra Spotify? gente. Tá no Spotify. Gente, tem minhas músicas, tem lá. Tem uma música que eu fiz pro Velhas, mas ela não entrou. Tem uma música lá que se chama Cu de Bêbado. Eu fiz pro Velhas. Tinha que ser. Mas ela tá meio mal gravada porque foi gravada em estúdio, né? Então foi mais uma demo, né? Mas tá lá no meu Você Spotify. fez em homenagem aos caras mesmo da banda. Não, é porque eles falavam assim, a gente tá precisando. Mas eu não sou boa compositora com o tema Velhas. Eu tenho dificuldade. Assim, de fazer piada ou então fazer algo nesse Trocadilhos, teor né? que seja inteligente e ao ponto. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu não consigo, que eu não sei, entendeu? De boa, tá? Então, assim, eu tô tranquila aqui. Porque, olha, o que eu já levei de não e de gente falando mal de mim, sabe? E porta na cara. Então, pra mim, foda-se. Foda-se, sabe? Porque é isso, não tem. Vambora, vai. Chama-se Dias Cinzentos. Essa música você fez inspirada no quê? Na minha vida. E no que eu estava passando na Aquele época. Essa música, o primeiro trecho dela é das Escrituras Sagradas. Olha. Eu acho que deve ser Provérbios, não sei. Eclesiastes, acho. Não vou lembrar. Porque eu não sou uma pessoa completamente sabedora pra caralho de Bíblia. Mas foi de lá. Então, tempo pra colher, tempo pra não sei o que, é de lá. E aí me deu inspiração de fazer essa música. Eu legal. vivia Dias Cinzentos. Tempo pra colher, tempo pra perder, tempo pra ganhar, tempo pra plantar, tempo pra sorrir, tempo pra agir, tempo pra aprender, tempo pra viver. Noite de chuva, noite tão fria, noite vazia, noite só, calada, invisível pelas marcas do passado. Quem quase vive já morreu, já morreu. Jogue pro alto os dias cinzentos. Jogue pro alto os dias cinzentos. O tempo vai passar. 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 E o tempo vai passar. E o tempo vai passar. Errei no finalzinho, mas tá bom. Não sabia se vai ou se fica. Cara, que letra! Mas é isso, eu fiz ela em duas versões, né? Tem ela com som, batera, guitarra, ela mais assim, né? E tem um som de piano que eu fiz, eu regravei ela na pandemia. Eu achei que tinha tudo a ver com o momento. Do tempo vai passar, de tempo de Muito, colher, né? tempo da pandemia.
tempo das pessoas processarem o que está Os dias acontecendo, cinzentos né? também vão acabar, né? Sim, com E certeza. até a gente tava falando antes Não de vai ficar começar, sempre né? assim, né? Que você falou tanto que você pegou Covid, Peguei. assim como você falou também da parte do ayahuasca, né? Sim, sim. Que foi uma coisa que te ajudou muito, Sim, né? A sim. sair desses dias cinzentos, talvez, Sim, né? sim. Olha, E eu acho interessante você contar um pouquinho pra gente, assim, tanto dessa parte do ayahuasca e também do não que me deixe sair da linha, não me deixe. Pelo amor de Deus, Ai, me agora vocês busquem. dois então vão pirar, vocês dois. Então, porque assim, tudo na minha vida veio para me ensinar, lógico. Ainda bem, né? Para todos nós, né? E assim, a pandemia, ela também foi um aprendizado para mim, tá? Então, assim, o que eu aprendi com a pandemia? Eu aprendi que realmente eu senti que é uma doença do medo, tá? Eu senti que é uma doença da gente realmente se autoconhecer e entender como que a gente vai dominar esse medo. Porque a doença é medo. Ela vai no teu pulmão. Pulmão é vida, gente. É onde a gente respira. A gente não consegue respirar sem o pulmão. Uhum. Então, é vida. Pânico mesmo, um pânico. E não é uma coisa que eu quis. Uma coisa que veio, uma coisa bizarra, bizarra. Não sei se as pessoas que estão me ouvindo sentiram isso também, tá? Mas eu senti dessa forma. Então, esse medo me trouxe ansiedade, tá? Então, quer dizer, as pessoas vão ter mesmo problema de ansiedade, de crise de ansiedade. Porque a falta de respiração, o controle que você não tem, porque você não tem um controle desse ar. A própria respiração de ansiedade, de pânico, você está tentando, né? Caçar E o ar. ansiedade, o que é ansiedade, gente? É o medo da morte. Ansiedade, ela está associada ao medo da morte. Muito, Por isso que a gente tem ansiedade. Tudo que nos leva a questões de morte, a gente vai cair em ansiedade. Ansiedade, pânico, tudo medo da morte. O pânico é isso também, não é? É isso. Então, assim, foi uma coisa... E o que tem dentro dessa mochilona da ansiedade? Insegurança. Tem um monte... tem uma porrada de coisas. Você se sente uma bosta. Porque você não consegue fazer mais as coisas como você fazia. E na minha cabeça passava um monte de coisas. Tipo assim, cara, eu vou perder o fôlego que eu tenho no meu pulmão. Eu vou ter dificuldade de cantar. E realmente eu tive. E estou ainda tendo. Porque eu ainda tenho problema. Tá se recuperando Ficou ainda. com resquícios, né? Memória. Não, como memória você falou. já tinha ruim. Tem vezes que eu tô assim na cozinha. Eu saio da sala, vou pra cozinha e falo assim, o que eu vim fazer mesmo? Não sei. Meu Deus, que loucura. Aí eu volto pra onde eu tô. Daí, depois que eu vou lembrar, eu falo, nossa, era pra buscar uma água, sabe? Uma coisa ridícula. Ridículo. Realmente atrapalhou muito. E a falta de ar você ainda sente não é falta de Eu ar, mas a sinto, dificuldade. tá? Mas né? assim, não é sempre, tá? Mas pra cantar, sim. Por exemplo, eu vou tocar uma gaita no show e Dá vou cantar pra fazer... Antes eu fazia com... Ridículo, né? Agora, realmente, pesou pra mim. Então, por exemplo, se eu tô no palco, se eu tô muito mais agitada, eu vou ter mais complicação. Você pegou logo no começo, Ju? Ou Não. Demorou um pouco? Foi depois? Demorou mais. Tá. Foi numa viagem que eu fiz e já tava, todo mundo já tinha pego, já tava diminuindo. Tava voltando ao normal. Aí a gente foi para um local. Aí a gente fica um pouco mais aliviado e acaba que... E o cara falou, nossa, tá todo mundo aqui com Covid. Só que a gente ficou num Eita. lugar, numa praia, que não tinha movimento, né? Então eu falei, não, sossegado. Eu acredito que eu peguei no aeroporto. Tá. Mesmo com máscara, mesmo. É. Mas a gente sabe que a máscara pode ajudar, mas não é uma coisa que vai falar, nossa, a Nem hora que a tudo doença é. vier pra você, vai vir, tá? Então é uma coisa que a pessoa vai ter que passar. Porque eu acredito muito nisso também, sabe? Acredito em destino, meio traçado, acredito, sabe? A gente não passa as coisas à toa. E eu acredito na espiritualidade, então eu acredito A que... sua história é toda assim, né? Nada por Eu acaso. combinei tudo isso antes, entendeu? Se eu acredito que eu nasci do útero da minha mãe e com o meu pai, eu acredito que foi uma escolha minha. É o meu livre-arbítrio de escolher. E eu escolhi ser o que eu sou. E as coisas que acontecem comigo, né? Então por isso que a gente tem que ter gratidão. Eu acho isso, tá? Agora, sobre a ayahuasca. A ayahuasca, eu sempre tive preconceito, né? Aliás, estava falando que você teve preconceito de várias coisas, várias ajudas, né? No começo ali, né? Então, eu era uma pessoa muito agressiva,
tá? Tá. Porque eu não conseguia ouvir pessoas falando baixinho, vamos meditar. Olha, como eu sou feliz, sou uma pessoa muito feliz aqui, o astral, a luz azul. Eu queria mandar, vai é tomando o muito olho do irritante. seu cu, É muito felicidade do irritante. caralho. Por quê? Revolts, né? Porque eu não tinha essa felicidade. Porque eu não tinha essa sensação. Você não enxergava esse mundo que Você a achava pessoa isso tava fake, falando. né? Esse mundo fake. Pois é. Então, assim, eu tive experiências na igreja evangélica, porque eu nasci e tive. Legal pra caralho, tá? Acredito nas escrituras sagradas, gosto, acho legal, me ajudou muito em muitas situações. Fui na igreja católica, fiz crisma, tomei comunhão, tá? Aquelas coisas todas. Falava lá meus pecados pro padre, rezava o Pai Nosso lá, nananã. Depois eu comecei a conhecer centro espírita. Mesa branca. Mas quando a minha mãe faleceu é que foi o ponto chave. Porque a minha mãe faleceu, eu fiquei desesperada. Porque daí você tinha que ser você. Dentro das igrejas evangélicas, a gente morre e acabou. Aí eles Também tinha essa acreditam, questão que você não acreditam que exista a segunda morte, que é a morte espiritual. Né? Que essa morte que vai vir essa coisa do apocalipse, e onde todos serão julgados, os mortos e os vivos. Ponto. X, tá? Fodeu, eu perdi minha mãe. Não posso tem acreditar celular. nisso, Fodeu, ela era a única coisa que eu tinha. De tudo. E foi difícil pra mim. Então, nesse meio tempo, eu tava com síndrome do pânico, porque eu ajudava a minha mãe na doença dela. Você Então, contou que você ficou grudada hospitalizada, nela, eu né? Tudo era cantava, você. eu não conseguia, eu cheguei a desmaiar de estresse. E outra coisa, você estava fazendo o papel dela, então você estava num papel que estava te absorvendo tudo, né, ali. Sim. E aí, quando ela se foi, Muita meio que coisa. Você perdeu o você papel ia da ter que vida, voltar né? a ser você. Eu pulei É. partes da minha vida. Tudo que as pessoas faziam normalmente, eu não fiz nesse momento. Então, eu não fumava, tá? Eu não bebia. Eu nunca usei droga, né? Nunca usei bala, cocaína, Nada. nada. Cheguei a usar maconha numa época quando eu tava novelhas. Mas foi uma passagem na minha vida. Também não te... Mas não foi uma coisa assim, nossa, meu Deus, que desespero. Mudou minha vida. Não, mas droga, talvez isso nunca te chamou atenção, né? Esse mundo. Não, e tudo bem, né? Sim, sim. Enfim, então assim, nunca fui uma pessoa assim agressiva em termos de, odeio você. Não era assim. Não é isso. A minha agressividade estava no meu modo de me vestir. E estava muito presente no palco, tá? E aí vinha essa luz azul. não tinha condição. Não dá. Aí o que aconteceu? Aí, na época que me ofereceram a ayahuasca, eu era radical. Porque eu achava que era droga. Você ligou isso a uma droga. As pessoas falavam que era droga. Uhum. Então, não quero. Ficava bem louco, É. né? E tudo. Você quer beber? Não fala mais sobre isso comigo, não quero. Me arrependi porque eu perdi esse tempo, esses 10 anos que eu poderia ter. Putz, cara. Mas tudo tem seu Sim, momento, né? lógico. Talvez você não tivesse preparado também, né? É que eu falo que eu perdi. É. Porque é assim, mas eu sei que tem tudo o seu tempo. Uhum. Aí um dia, eu tava entrando no local onde eu dava aula, numa escola de música, e eu olhei pro cara que me ofereceu. E fiz assim pra ele assim, eu quero beber esse negócio de ser bem. Porque eu já entrei assim, com o pé nas costas. Eu quero beber esse negócio, que vai tomar no cu minha vida, vai se fuder, eu não aguento mais. Não aguento mais esses relacionamentos tóxicos. A gente tem que chegar no Eu não tô limite, às vezes. aguentando. Só falta eu me enterrar num buraco. Tava no fundo do poço. E fica ali. Porque teve momentos, gente, que eu dormia pro tempo passar. Até na música fala, né? Ninguém percebia isso no palco. Eu sempre Lógico. estava sorrindo. Ninguém nunca percebeu. Ninguém nunca falou pra mim, você tá com algum problema, né? Eu não mostrava pras pessoas. Mas você sabe qual é o intuito do programa, né? Esse programa, o intuito é exatamente esse. Que às vezes as pessoas vão lá, ver você sorrindo, toda sexy, sensual, Pronta pro toda show, feliz, artista, né? tratando bem todo mundo e tal. E não imagina quem é você e o que você tá passando. Sim.
né? A sua história, o que você a gente passou, quis né? exatamente trazer esse programa justamente para mostrar o lado desse artista foda que a pessoa lá tá vendo, Sim. se conectando, que ele é um humano. Sim. E que às vezes ele também tem um problema, Pra sabe? caralho. E vai em busca, Sim, né, e gente, eu não sou perfeita. Tá? Não, mas Ninguém a é, né? perfeição Eu estou ainda Busca, me né? elaborando o que eu nessas olho como buscas. perfeição é exatamente esse tipo de pessoa. É. Se olha e fala, eu tô desesperada, eu quero mudar, eu quero, pra onde eu vou? Sim. E aceita até aquilo que, tipo, algum dia teve um preconceito. Pô, você foi estudar, você foi entender o que quer e você Sim. sentiu na tua alma, cara, eu quero isso, eu preciso sair daqui. Sim, óbvio. De alguma forma eu tenho que sair disso, né? Então, Tava ruim, né, gente? E É. aí, em 2013, eu já estava no Velhas, tá? Então, assim, foi um processo, tá? Então, assim, foi um processo de coisas que eu não vivi, eu fui viver estando no Velhas. Ali tava tudo ali também, né? Tudo ali, bebida. tudo, acesso a tudo, né? Então, assim, eu enlouqueci mesmo. E foda-se, foi ótimo pra mim. Porque ali eu me libertei de muitas amarras, tá? Que eu estava presa. Só que teve muitas coisas também que veio junto, entendeu? Veio muito vampiro junto, muita coisa tóxica. Energia, né? também, Lixo, do lugar, veio tudo. bastante lixo assim, em cima de Uhum. mim. Beleza. E quando eu fui ter essa experiência com a ayahuasca, eu tinha ideação suicida. Então, assim, eu era uma pessoa muito sozinha. Então, eu tinha todo mundo, mas não tinha ninguém. Então, pra mim, foi uma coisa que eu vou falar e vou chorar, porque eu não consigo. Foi uma coisa que realmente eu renasci. Eu renasci. Porque eu não gostava da vida. Eu não queria mais viver aqui. É muito forte isso pra mim, porque eu sentia isso. Nada pra mim fazia sentido. Nada. Era muito ruim mesmo, gente. E quando eu bebi o chá, Tava no seu limite mesmo, né? De ninguém tudo. sabia que eu tava desse jeito. Quando eu bebi o chá, eu olhava assim, eu bebia às 8 da noite. E tinha mais outras pessoas ali naquele salão. E eu tinha muitas crenças limitantes ali. Eu falava assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu já bebi isso. Por que eu tô me drogando com essas pessoas? Eu falava isso. Eu não fui estudar sobre a ayahuasca. Nada. Não quis saber o que era, o que acontecia, nada. Depois. Eu só fui. Foda-se. Entendeu? Que é um peido pra quem tá cagado. Foda-se. Né? Pra quem tinha ideação suicida. Porque eu pensava o dia inteiro. Nossa, eu poderia ser atropelada, né? Eu poderia ser... Eu não tinha coragem de fazer. Mas eu achava que o chuveiro podia explodir. Eu podia atravessar a rua e não ver. Ah, alguém pegou. Entendeu? Então, mas isso não era uma coisa que eu queria. Não sei explicar. Vinha os Vinha pra pensamentos. você o vinha, tempo todo, vinha, os pensamentos vinha. suicidas. É tipo, você não entende por que você tá aqui. Por que a dor? E olha isso, eu não vivi corretamente o luto da minha mãe. Porque quando a minha mãe faleceu, em 2001, olha isso, cara. Eu bebi ayahuasca em 2013, 2001. Nossa. Quando a minha mãe... Então, você imagina, eu com tudo isso sozinha. E eu ia em terapias com psicólogos, mas não adiantava. Ninguém me ajudava, entendeu? Então, não estava funcionando. Então, eu ia em busca da espiritualidade. Eu sempre, desde criança, eu sempre fui muito espiritualista mesmo. Sempre gostei. Sempre acreditei, tá? Eu tenho fé. E aí, mas nunca fui beatona, essas coisas. Mas eu sempre tive essa conexão. Eu gosto, tá? E aí, porque senão, pra mim, isso aqui não tem sentido nenhum, sabe? Então, aí o que aconteceu? Eu peguei e fui. Dentro da sessão, eu olhava e nada acontecia. 8h15. Aí eu vi as pessoas meio de olho fechado. Falei, acho que tem que fechar o olho. Aí eu fechei o olho assim, eu vi uma espiral assim, vindo assim. E o puta susto do caralho. Eu falei, nossa, fiz assim. Aí eu olhei no relógio, era 8h30, acabava meia-noite. Presta atenção. Fodeu. Eu não vou aguentar. Porque foi só esse espiral que eu vi. Já te deu uma... Foi muito intenso. E eu sei hoje o que significou esse espiral pra mim. Eu estava entrando mesmo num caminho espiritual. E aí, quando eu fechei o olho de novo, eu vi 2 espirais. Gente, pra quem não queria viver mais, eu tive uma experiência ali que eu vou contar pra vocês, tá? É um pouco dessa experiência. Pra quem não queria viver mais, pra quem não queria
para quem não gostava da vida. Ou seja, eu estava sendo ingrata com a vida, tá? Eu fui parar no útero da minha mãe, em detalhes. Nossa, E eu faz... terceira pessoa, né, que fala isso. É. Inclusive E eu o falava Sr. assim, ó, Carlos aqui. eu falava assim, comigo mesmo. Eu, não quero nascer de novo, não. E aí eu abri o olho. Era 8:45, tipo assim. Não posso viver. Preciso sair daqui. Porque aí começou uma briga interna comigo de controle do ego. Que o controle, ele não é uma coisa boa para nós humanos. Não. Ele é uma coisa que é ele que traz todas as merdas de doença que cocriamos. Porque eu acredito nisso. Nós cocriamos as doenças. Porque Deus é a cura. Ele não é a doença. Ele apenas permite por causa do livre-arbítrio. Mas quem faz isso somos nós. Conosco mesmo. Conosco mesmo. Então nós nos automutilamos. Nós temos os nossos pensamentos negativos e positivos. É uma escolha. E dependendo do seu equilíbrio, o que você faz, o que você come, com quem você anda, o que você ouve, vai favorecer Escolhas, né? algum lado. É. Então, assim, eu não tinha esse discernimento. Eu fui começar a ter quando eu bebi ayahuasca. E ali abriu a minha vida. Eu só sei que acabou a sessão. Eu não tive nunca mais a ideação suicida. Eu tinha gratidão. Então, o que a ayahuasca faz? Ela te deixa numa frequência elevada de amor, de luz, de paz. E isso você, exatamente, isso você consegue depois, na semana, a lidar com coisas disso. Né? Aí tem muita gente que fala, você bebe aquele negócio que vomita? Gente, não é assim. Nem sempre você vomita. Por exemplo, nesse meu primeiro dia, eu não vomitei. Mas eu chorei para um caralho. E eu chorei de mágoa. O choro, óbvio que é de mágoa, né? Se for pontuar, óbvio, abuso, pai. Tudo, né? Meu, não. Sabe, um monte de coisa ruim. A lágrima caía juro por Deus, pulava assim. Aqui ficou tudo molhado. E eu, com o meu controle, porque a vergonha vem do orgulho, com o meu orgulho, ainda no processo, era muito louco. Só que eu não sabia disso. Hoje eu tô contando isso, tá? Porque agora eu sei o que aconteceu comigo. Sabe, Então, nesse processo, eu falava assim, ninguém pode ver, meu Deus, tá todo mundo me vendo, eu tô chorando. Porque a vergonha ela tá ligada ao orgulho. Né? Então, eu ficava assim, nossa, ninguém pode ver que eu tô chorando. Ridículo, porque todo mundo lá, que eles querem é limpeza mesmo, pra você. Você tá lá pra renascer. isso, né? É renascimento. Então, gente, eu renasci, tá? E nunca mais eu tive. Nós estamos nesse ano de 2023 e eu estou completamente saudável nessas questões de depressão. Eu tenho, lógico que eu tenho ansiedade, gente. Eu vivo no mundo de ansiedade. Sim. Então não tem como você sair completamente puro do negócio, entendeu? Mas o que eu faço é sempre estar conectada. É tentar me limpar. Elevar a vibração. É tentar ouvir coisas legais dentro da sessão. É consagrar esse chá e saber que esse momento sempre vai ser um momento importante para mim. Então, sim, eu deixo os meus sábados de balada, quando eu não tenho sábado que eu vou fazer show, eu vou consagrar o chá. Muitas pessoas devem estar olhando e falando, meu Deus, não é possível. É, sim. Porque todo mundo acha que eu sou uma puta porra louca do caralho. Agora, eu também vou para as festas, normal, tá, gente? Mas se for para escolher, eu prefiro consagrar o chá, beber o chá. Eu prefiro entrar num autoconhecimento, numa meditação. Eu gosto de estar com aquelas pessoas. Me faz bem. É só tribo, né? E hoje não tem problema mais. A luz azul pode vir. Não, pode vir. Era muito engraçado, porque no começo eu falava, por que essas pessoas riem dentro da sessão, né? Depois da sessão, as pessoas ficavam felizes, né? Porque elas estavam em graus já de consciência bem diferentes. E eu falava, meu, por que essas pessoas... Qual que é a graça? Qual que é a felicidade, por que né? essas pessoas são felizes? Tipo assim, eu não entendi. Também. Mas hoje eu posso entender, né? Então, cara, olha, puta, a mudança, a virada de chave na minha vida, sabe? Você é a prova viva de que tem essa mudança. Sim, totalmente. Então, assim... De que tem como. Sim. E, gente, se alguém for ter essa experiência com a ayahuasca, vá num local legal, num lugar sério, com pessoas que preparam,
que sejam pessoas decentes, tá? Exatamente. Eu acho que vocês não deveriam comprar pela internet a ayahuasca. Não faça isso. Você não sabe a procedência, não sabe o que tem, que mistura que tem. Então, gente, a gente tem que ter esse discernimento também. Orientação, Porque quem né? prepara, qual que é a lua que está sendo preparado, qual que é a energia que está sendo colocada ali Um naquele ritual preparo. de preparo, né? Sim, Além tem do- o ritual. E é super sério, entendeu? É Sim. super sério. Super familiar onde eu vou, onde eu frequento. Então, assim, é sério, sabe? É uma coisa bonita, é uma coisa que cura as pessoas. Quando tem sessão para pessoas que nunca experienciaram, é uma felicidade imensa quando a gente vê entrando as pessoas. E eu me olho naquelas pessoas entrando, Será que porque eu minha também... primeira vai ser lá com você? Olha, eu que nunca legal, você nunca conseguirei. bebeu? Nunca. Nossa, tem que ter essa Será que minha experiência. primeira? E- Será? Nada é por acaso nessa Pois vida? é, pode ser. Eu posso te levar lá, com certeza. E assim, é uma coisa que as pessoas entram de cabeça baixa. Você percebe E vai a mudança, cor, né? a cor da alma da pessoa, É, sabe? é o que você falou, são tantas mágoas, né, cara? São. E você percebe a pessoa saindo de lá, De outra cara. forma, né? É maravilhoso, é lindo, Ah, sabe? Agora, os perrengues na hora ali, a gente chama de peia, né? Feia. É. Cara, normal. A gente tem pessoas que não sabem lidar com as próprias sombras, é normal. Então, Tive. assim, Intenso, o que é sombra? É o controle do nosso orgulho. Então, é difícil ali, porque você fala, não. Sabe, você tem medo. Porque a gente tá... a gente não quer enxergar, né? Que a Não é gente também verdade? tem as sombras, a gente também é aquilo, né? Onde tem E sombra, a nossa tem luz. sociedade faz a gente acreditar no medo todo o tempo. O tempo inteiro. A gente nasce assim e vai morrendo assim. Gente, pelo amor de Deus, medo não é algo divino. É Deus, algo da Matrix. Deus. Quando eu falo Deus, tá? É co-criador, é universo, tá bom? É que tem vários nomes. Então, né? É o cara de inteligência suprema, ilimitada, saca? É uma energia consciente. Quando eu falo de Deus, tá? Então, todas as vezes eu vou falar, pense nisso. Então, assim, porque Deus ficou muito banalizado, né? Assim, ai, Deus, parece que ela é uma crentona, né? Aquela coisa. Não é esse caminho que eu queria passar. Quero passar que é uma força superior incrível que muda as pessoas. E Deus não é medo, Deus é coragem. É amor. É amor, é coragem. Sabe? É segurança. Deus não é embaralhamento. Ele deixa você no caminho do Gente, Deus equilíbrio. não vai te castigar, pelo amor. Não tem, não é. Não Ele é vai Deus te que amar. castiga. É o ser humano que próprio se castiga pelas suas sombras, que pode ser chamado de demônios. Ah, mas existem espíritos obsessores? Eu acredito que exista. Existem espíritos Com certeza. que têm uma energia né? negativa, Energia negativa. normal, né? Como tem os espíritos que têm uma energia positiva. Eu acredito nisso, tá? Então, são chamados de demônios? Ok. Satanás aí. Nossa, Ok. que história linda, né? De História superação, muito, gente. muito. Ô, Ju, é que infelizmente a gente tá indo quase pro nosso final do programa. Mas assim. É muita coisa, né? É muita coisa. Nossa, Nossa, muito. Conteúdo. até mais pra frente, se você quiser voltar pra gente conversar Eu nem mais contei ainda sobre dos essas meus coisas. vômitos, de nada. Louca. Cara, porque é muita história legal e é muito bacana, porque também o intuito do programa é esse, é mostrar outras técnicas, coisas Sim. que funcionou pra você, nem sempre o que funcionou pra você funciona pro outro, Sim. mas Não é tem um novo regra, caminho. né, gente? É um novo caminho, uma nova luz, é um novo jeito de enxergar uma possibilidade. Ah, com certeza. E se você puder deixar para as pessoas que te admiram, seus fãs, para quem agora vai te admirar mais ainda e que vai se conectar com a sua história, uma frase de transformação. Nossa, tem muita coisa. Gente, o que eu posso dizer assim pra vocês assim é buscar. Mas eu acho que vocês têm que buscar autoconhecimento mesmo. Porque a gente não leva nada daqui. Você não vai levar tua roupa, você não vai levar o teu corpo, você não vai levar nada. Então isso não é importante. É importante nessa passagem, né? Nessa passagem a gente precisa do nosso corpo, a gente precisa da roupa, mas isso é uma coisa temporária. Porque o que vai valer mesmo é lá em cima. É lá no espiritual, lá no astral superior. Eu acredito pra caramba. Então, busquem, dê prioridade a isso. Eu sei que é foda sair da zona de conforto, que é difícil pra caralho, né? É difícil você falar assim, nossa, hoje eu vou, sei lá, hoje eu vou fazer uma meditação, não vou comer tal coisa pra me purificar.
saibam, tá? Que pra beber a ayahuasca que eu bebo, que eu consagro, né? É difícil pra mim sair de casa. É difícil. É difícil eu tirar minha bunda do sofá. Eu poderia estar assistindo uma série, poderia estar assistindo um filme, podia, sei lá, fazer qualquer coisa que seja legal perante a Matrix, né? Comer uma pizza. Mas não, eu vou lá consagrar. Porque é um esforço. É uma escolha. Gente, é um esforço. Precisa parar de preguiça. Que com preguiça, a gente não consegue se conectar com o nosso eu verdadeiro. É a nossa essência, não é verdade? Com certeza. É que tem duas coisas que você falou que também, que eu falo minhas frases de final, assim, tal, mas que tem duas coisas. Eu li uma frase que eu falei, cara, o cara falou assim, parem de chamar, não corrigindo isso, não é isso, é uma outra visão que pra mim também, né, não chame de zona de conforto, chama de zona de domínio. É por isso que você fica. Porque se fosse confortável, você não queria sair. Exatamente. E a outra coisa é exatamente Olha isso que legal, você isso eu vou fala. até mudar nas frases. Muito boa. Cara, eu peguei, eu li, eu tava repassando umas anotações de cursos que eu faço, daí eu falei, cara, é zona de domínio isso, cara. Porque, na verdade, Te domina, né, o negócio. o orgulho, egoísmo e arrogância tá te dominando. Dominando, é. Tá. Só que a gente é tão filha da puta que a gente acha que a gente não é arrogante. A gente acha que a gente não é orgulhoso. Ah, eu só faço isso. A gente acha que a gente é foda, entendeu? Mas a gente tem o domínio que é essas três É o que te coisinhas que prende. dominam. É isso que fode o mundo inteiro. Porque a arrogância, o orgulho e o egoísmo, ela tá junto com essa coisa de ter poder. Do controle também, né? É, o controle é muito Tá forte. tudo junto, é tudo na mesma mochila, E tá? a outra coisa que você falou também, que é esse lance de buscar, de tal, é uma coisa que eu falo direto, que é enquanto a sua vontade de enxergar uma possibilidade, ela não for maior que a sua dor, você não vai sair. Infelizmente, tem algumas pessoas, né, precisa bater fundo do poço, sentir... Eu também. Tamo junto. Passamos pela mesma coisa, falei. Tipo, você bater no fundo do poço. Gente, você a virar e dor falar, é a "Meu, coisa acabou." mais importante que A a gente dor tem é aqui na muito Terra. importante. É a única coisa que realmente transforma. É, a dor, Exatamente. ela é um mensageiro. Ela é um sinal. Ela é uma forma de mostrar pra você que você precisa mudar ali. Exato. A E dor é até muito importante. Você lembra da frase? Ou você muda pelo amor ou pela dor? Cara, se você realmente amor ou tem dor. o amor, Precisa de mudança. você não precisa de muito, mais né? nada. Mas o problema é exatamente. que a gente precisa primeiro enfrentar a dor para depois reconhecer o amor. Com né? certeza. Ju, deixa seu Instagram pra galera poder te Ai, acompanhar. Eu amei Ai, demais! Eu achei vocês o máximo. Não, eu não quero saber, você anota e vocês que se lasquem se vocês quiserem, mas ela vai voltar aqui, eu não quero saber. Spotify, Juliana Cosso. Cosso é com K-O-S-S-O, tá? Todo mundo escreve errado, né? Na escola eu sempre sofri bullying. Tô brincando, é bobagens. Mas no Instagram, eu acho que eu tô como Ju Cosso no Instagram. Acho que é isso que eu não tenho muita procurei lá, certeza. Eu acho que eu te achei assim. Eu sou muito zoada. Ai, Juninho, arroba Ju Cosso. Arroba Ju Cosso. E eu tenho Facebook também, tá parado, mas às vezes eu apareço lá. Eu não consigo. E Velhas Virgens, o Instagram é Velhas Virgens mesmo. É Velhas Ou é Virgens banda mesmo. Velhas Virgens? Tem site do Velhas e Sim, tal. tem tudo, Os né? meus trabalhos solos vocês encontram Tem no a Spotify. agenda lá também, Tem tudo. É só seguir a gente lá que tá tudo certinho. Ai, Ju, obrigada. Ai, eu Foi que agradeço, maravilhoso gente. te Foi muito conhecer. legal. Foi muito bom conhecer pelo menos um pouco da sua história de verdade, cara. Eu quero que você volte. É muito legal isso, porque assim, tem A gente muitos pode fazer lugares. depois uma reunião de que todo mundo que tomou ayahuasca. Sim. Também né, tô fazer gostando, gostei. programa Toma. só sobre Não, isso, porque vai que a né? minha primeira é com ela, agora pronto, a gente faz a nossa reunião. Então, e assim, o que eu queria dizer, assim, é que poucas vezes eu fiz entrevista e poucas vezes as pessoas abordaram a gente tão profundamente. Então, tem Você me empolguei, porque produção. tem muita coisa, porque as pessoas são, às vezes perguntam coisas que... Fica no superficial, coisa que não leva coisas, a nada, né? coisas machistas, tá? É. Porque a gente ainda vive, né? Machistas, banais, né? Sim. Eu não me considero uma feminista, tá? Porque eu acho que eu sou bem feminina, mas assim, eu tenho muitas ideias que eu aceito no feminismo, lógico. Mas tem coisas que são radicais que já não faz muito parte de mim. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm que respeitar homem e mulher. Mulher respeitar homem e homem respeitar as mulheres e vice-versa. Certo. E respeitar as diversidades também. Mas assim, nunca ninguém fez uma entrevista que eu pudesse trazer a minha mãe, que eu pudesse trazer alguns isso, traumas. gente. não aguento. Isso pra gente é um elogio, assim. Se eu pudesse trazer, falar sobre a ayahuasca, é a primeira vez que eu tô falando aqui. Eu não falo para as pessoas, né? E as pessoas não sabem, então é uma coisa que é uma coisa, era muito pessoal minha,
E eu tô compartilhando isso com vocês, é muito legal. E o que mais que eu falei? Falei que eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito em coisas Você que mostrou eu um não... lado que talvez muita gente Não conhece, não conhece esse lado total. Não conheço o lado que eu cuidei da minha mãe, não conheço nada, né, da minha vida, pai, mãe, e por que a gente tá fazendo o que a gente faz. Sobre essa questão que eu falei de cantar, né, que é Ai, incrível. obrigada por falar isso, porque pra gente A gente foi- aprende muito foi esse o também, sonho, né? né? Foi esse o sonho. Não, e a gente aprende muito com cada É? pessoa É. que vem aqui e traz Legal. essa história, a sua história é maravilhosa de superação, incrível Obrigada. mesmo. É. E... A gente sempre Mas eu ainda estou, tá? Não acabou. mas porque é, acaba. é eterno. Estou viva. Mas isso E é eu vou eterno. passar- A nossa busca é lógico. eterna. Até o nosso último suspiro, a Aham. gente vai estar ali. Lá só Aliás, que a esse linha é o de sentido chegada. da vida. Sim. É a gente cada vez evoluir mais e mais e buscar autoconhecimento, né? A questão é o que iremos levar na Né? nossa consciência, Isso daqui, ó. lá no astral. Entendeu? É. A gente, Vamos de rock and roll, essa já. coisa que a gente tem que levar. Vamos, Ah, não, eu quero Vai- que ela vai cante fazer? aquela. Não. Qual foi aquela penúltima música que ela passou? É da Aretha Franklin, acho? Não, vamos Foi? fazer aquela que você cantou Ah, comigo. foi tão maravilhosa. legal Gente, mas você vocês cantou duas. tanto aquela. Ah, pelo não, mas amor. deixa essa aí. Vamos fazer Ah, meu mais. Ah, a Deus. última Foi muito não. legal vocês Vamos duas, aqui, gente. maravilhosa. Ela tem uma voz incrível. Ah, tá bom, né? olha, É louca fala, pra poder amor. passar um negócio desse. Cara, eu sempre fui negada na minha vida por ser roqueira, mulher, por cantar, né? Por estar no meio de um monte de homem. E aí a gente vê mulheres, vem cá, tá doida, esconder o que você tem de bom? Tá louca? Isso mesmo. Não, não, É que eu não. gostei tanto dela cantando. Tá bom, quando ela voltar, ela vai fazer, Aretha. I saw him dancing there by the rocking machine. I knew he must be about 17. The beat was going strong, playing my favorite song. I could tell you'd belong to with me. Yeah, me. I could tell you belong to with me. Yeah, me. Sing it. I love rock and roll. So put it on the diamond jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. Wow! It's my soul, I get up and I for a name. But that don't matter, say, cause it's all the same. They can't take her home where we can be alone. Next, we're moving on. Here's a me, yeah, me. Next, we're moving on. Here's a me, yeah, me. Sing it. I love rock and roll. Put another time in the jukebox, baby. I love rock and roll. You come and take your time and dance, and I love rock and roll. Put another time in the jukebox, baby. I love rock and roll. You come and take your time and dance with me. Aê! Sigam a gente no Transformação Beijo, Videocast. Destino sem saber pra onde ir, a paz que havia ali hoje desaparece.